chamo Tobias, sou um dos fundadores da Urban, um dos colaboradores dessa marca que vem empreendendo uma cadeia positiva do alimento. E antes da Fábio começar, eu queria gastar 5 minutos do nosso tempo só para contextualizar quem é a Urban, o que nós estamos fazendo e o que está acontecendo nos ambientes digitais. Muito bem, a Urban Pharmacy, o conceito está no próprio nome, é um trocadilho de uma fazenda farmácia urbana. O nosso negócio é escalar uma cadeia positiva do alimento, cultivo ao consumo. O farm representa para nós a origem, a fazenda, o cultivo de alimentos limpos, de alimentos próximos. O pharmacy, o método de preparo de alimentos, que é utilizado nas nossas cozinhas, sempre buscando uma maior entrega de nutrientes, de valor nutritivo dos alimentos. E o nosso modelo é na cidade, é o modelo urbano. A gente costuma dizer que o nosso negócio é o nosso propósito, que é redefinir o futuro da alimentação. É levar tração para esse movimento que vem acontecendo no mundo todo e tornar o alimento do futuro possível, do cultivo ao consumo, aproximando o alimento dos nossos pratos, um alimento limpo, um alimento seguro, espécies de alto valor nutricional, uma diversidade maior de alimentos, o que é muito importante, até o consumo, desenvolvendo receitas e métodos de preparo que entreguem um valor nutritivo de uma forma que realmente leve e promova a saúde. Recentemente, nos últimos 6, 8 meses, nós iniciamos um projeto junto com uma equipe muito engajada, uma equipe jovem, que está aqui fazendo o registro desse momento, que é um documentário, uma série que chama-se O que você vai comer amanhã. A ideia é levar para todos nós, para as pessoas, informações sobre o alimento, sobre a cadeia de cultivo de alimentos, os impactos que nós vivemos desse gigantesco segmento, dessa gigantesca cadeia de consumo que é o alimento, e para onde está andando, para onde está caminhando o futuro da alimentação. Sem gurus, sem bandeiras, mas informação acessível, gratuita, sobre o futuro da alimentação, os impactos que nós vivemos e como nós chegamos nesse estado, nessa situação. É um projeto que está como início março do próximo ano e já está rolando a inscrição para que vocês acessem, se inscrevam e possam já começar a ter acesso a informações. Ainda no ambiente digital, como propósito, como forma de escalar o propósito, que é redefinir o futuro da alimentação, expandir a consciência sobre o alimento, a gente hoje está fazendo a nossa primeira live do Urban Talks, transformando esse evento, esses encontros ao vivo, numa live, para poder, de novo, disseminar a informação e levar para as pessoas conhecimento sobre o alimento, sobre esse tema que muitas vezes sendo polêmico, o que comer, quando comer, como comer. E hoje a gente vai ter aqui a Fábio, nutricionista funcional, health coach, que vem nos falar sobre um ciclo de vida saudável, onde ela estabeleceu os 5 pilares que são, ao mesmo tempo que são óbvios, são difíceis muitas vezes de ser compreendidos e aderidos na nossa vida. E tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado então, pessoal. Olá, pessoal. Primeiro eu queria na Urban, falando do ciclo de vida saudável, um tema que transforma nossas vidas. Então a gente vai falar do ciclo de vida saudável e eu quero começar falando um pouquinho da agenda, do que a gente vai falar hoje. Então eu vou falar um pouquinho da minha história, para vocês saberem de onde eu vim. Se eu estiver na frente, vocês podem pedir para eu sair, porque só para a gente não se movimentar muito para as câmeras não saírem do lugar. Vou falar de nutrição, eu vou entrar nos pilares de nutrição, atividade física, sono, organização, autoconhecimento e a gente fecha no ciclo de vida saudável. Bom, contando um pouquinho da minha história, eu sou nutricionista funcional, sou coach de saúde integrativa, sou coach de alta performance, sou chefe de comida vegana, plant-based, sou professora de yoga nas horas vagas, sou apaixonada por comida e atividade física. Mas antes de ser nutricionista e de ter todos esses, de estar na área da saúde, eu já fui executiva,
Eu trabalhei no mercado de telecom durante alguns anos, eu fiz minha primeira faculdade na Austrália, e de lá eu vim para o Brasil com alguns noruegueses e abri uma empresa no mercado de telecom, mas eu logo sabia que esse não era o meu propósito de vida e que alguma coisa maior estava por vir, né? E a minha relação com a saúde começou desde muito pequena. Com 15 anos eu fiquei muito gordinha, com 18 anos quase virei anoréxica e dores no corpo começaram a aparecer ao longo da vida. E eu tinha muitas dores no corpo, eu tinha muita distensão abdominal, eu tinha muitos gases, eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, eu tinha muita coceira na garganta, aquela coceira do ouvido da garganta que a gente não sabe identificar de onde que vem. Eu tinha umas dores no nariz, umas assaduras que me incomodavam muito, né? E eu cheguei em vários médicos e ninguém sabia o que que era. E nessa época, a única coisa que eu sabia de comida era que comida engordava e que comida era muito gostoso. E eu vivia contando caloria, achando que essa era a solução dos problemas. E o meu interesse, de fato, em estudar na área da saúde, né, de fazer uma faculdade de nutrição, de me especializar como coach, foi depois que eu comecei a praticar yoga. Eu comecei a ter uma estreita relação entre a saúde, a alimentação e a qualidade de vida. E aí eu me especializei para fazer faculdade, me especializei em nutrição funcional. A nutrição funcional, para quem não conhece, ela cuida da bioindividualidade de cada um e a gente busca a saúde, né, a saúde integral. Mas eu comecei a perceber, estudando nutrição, que a saúde ela ia um pouco além da nutrição. Foi onde eu me especializei nos meus cursos de coach e desenvolvi a metodologia do ciclo de vida saudável, que são 5 pilares: a nutrição, o sono, a atividade física, a organização e o autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente começa com a nutrição, e eu gosto bastante desse slide, porque eu gosto muito de falar que nós somos dependentes, né, de alimentos do reino vegetal, né? São esses nutrientes que vão trazer vitalidade para nossas células, que vão trazer energia, que vão trazer saúde, conexão com a natureza, né, menos doença e uma vida saudável, né? Afinal de contas, a gente quer envelhecer com saúde, né? E é cuidando do agora que a gente vai colher no futuro. Eu gosto muito de falar de saúde porque o meu foco é muito saúde, né? Eu costumo falar que emagrecer ou você ter o corpo atingir o seu peso ideal é consequência da nossa saúde. Então, quando a gente está com saúde, isso é uma consequência, né? E quando a gente fala de nutrição, eu gosto muito de falar que a nutrição, ela é baseada em nutrientes e não em calorias, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa se alimentar dos nutrientes. E porque calorias, muitas vezes, as calorias podem ser calorias vazias, né? A gente pode ter um alimento que tem caloria, mas não tem absolutamente nada de nutrientes, que a gente pode falar até dos pacotinhos, né? Dos alimentos industrializados. Então, quanto mais perto a gente estiver dos alimentos naturais, integrais, orgânicos, mais perto da natureza, é onde a gente vai conseguir ter a melhor digestão, a melhor absorção de nutrientes. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de nutrientes, né? E não de calorias. E os alimentos, os nutrientes, eles influenciam exatamente como as nossas células vão se comportar. São os nutrientes dos alimentos que vão passar informação para nossas células, né? Tanto informação de saúde como informação de doença. Então, eles são tão poderosos a esse ponto que se você não comer os alimentos naturais, integrais, frescos, né, a gente pode vir sim cair nas patologias, que era exatamente o que eu sentia quando eu era mais jovem, né, tinha todos esses sintomas que provavelmente devia ser da alimentação que eu tinha, né, porque eu não tinha a menor consciência de que os alimentos poderiam, de fato, transformar a nossa vida, né, tanto para bom quanto para ruim. E eu falo muito que os alimentos influenciam as células, sim, porque eles têm o poder, principalmente os fitoquímicos, que a gente vai falar mais pra frente, dos alimentos, que são os coloridos, eles vão lá no DNA da célula, eles conseguem fazer modificações, né? Tanto pro bem quanto pro mal. E quando eu falo de qualidade e não quantidade dos alimentos, é exatamente isso que a gente tem que ficar atento. A gente tem que estar muito atento que os alimentos que a gente coloca no nosso prato, qual é a qualidade que eles têm? Eles são cheios de nutrientes? Ou a gente está contando quantidade? Ou a gente está contando caloria? Então isso é muito importante a gente entender que caloria é a última coisa que a gente precisa pensar, né? O que a gente tem que pensar de fato é se esse prato que a gente está comendo, ele está cheio de nutrientes? Eles vão nutrir as minhas células de fato? Eles vão me dar energia? Eles vão me dar saúde? É basicamente assim que a gente tem que pensar. E os nutrientes, quando a gente fala de nutrientes, a gente está falando de carboidrato, proteína, gordura, mas a gente está falando principalmente dos fitoquímicos e das fibras. Os fitoquímicos são todos os coloridos dos alimentos. E esses fitoquímicos são extremamente poderosos, eles trazem muita saúde pra gente, né, para nossas células.
e as fibras dos alimentos, né? As fibras, elas são extremamente reguladoras, a gente depende das fibras desses alimentos para, de fato, a gente ter uma saúde, né? Diminuir o açúcar do sangue, melhorar nosso colesterol, servir de comidinha para as bactérias boas do nosso trato gastrointestinal, porque afinal de contas a gente tem mais bactérias do que células, e essas bactérias, elas têm um papel muito, muito, muito importante na nossa saúde. E os fitoquímicos e as fibras, o carboidrato, a proteína e a gordura, a gente pode encontrar em alimentos de origem animal, mas os fitoquímicos e as fibras a gente só encontra em alimentos do reino vegetal. Então, às vezes é muito... pode até ser um pouco de clichê a gente falar, as pessoas têm que comer legumes e frutas, mas por incrível que pareça, a gente fala isso, a gente sabe que tem que comer, mas tem muita gente que não come. Eu vejo muito na minha prática clínica, né? Às vezes eu pergunto para o meu paciente se ele come fruta. Aí a resposta que ele me dá é sim, como banana e maçã. Aí você pergunta se ele come legumes, como cenoura e tomate. Então a gente tem uma variedade de alimentos, principalmente no Brasil, né, que é um país tão tropical, a gente tem uma terra maravilhosa, a gente tem muitos alimentos que não tem em nenhum lugar do mundo e às vezes a gente negligencia, a gente não come. Eu vou dar até um exemplo aqui de uma história. Eu tenho uma amiga alemã e a gente veleja, né? E aí eu vou muito pro Ceará e no Ceará tem muito europeu. E essa minha amiga alemã, você acredita que ela, quando ela volta para a Alemanha, ela leva limão embora? Ela compra limão verde, porque lá ela não tem limão. Então, quando ela tá aqui no Brasil, lá no Ceará principalmente, ela fala que ela come só fruta. Ela fala, eu me entupo de fruta porque eu nunca vi tanta variedade assim. No meu país não tem. Então, e às vezes a gente negligencia isso, né? A gente tem tudo isso e a gente não come. E esses alimentos poderosos, eles só vão fazer a saúde nas nossas células se a gente comer. Porque se a gente não comer, a gente não tem os benefícios. Então a gente precisa saber que metade do nosso prato ele tem que ser recheado de legumes, de hortaliças, que são os alimentos poderosos. São os legumes, são as hortaliças, são as ervas, são as frutas, são as leguminosas todas, grão de bico, feijão, lentilha, são os grãos como quinoa, aveia. A gente está falando de especiarias, a gente está falando de todas as especiarias, né? Que às vezes a gente deixa de usar, né? Os sábios indianos, né? Eles usam tantas especiarias, por que será, né? As especiarias têm poder, como uma cúrcuma, um cominho, uma pimenta preta. A gente está falando de algumas gorduras maravilhosas, como o óleo de coco, o azeite, as próprias oleaginosas, são todas as castanhas, né? Que tem muita gente que não come, né? Pelo simples fato de não saber os benefícios todos que esses alimentos trazem pra gente. E o último comentário que eu quero fazer desse slide é que é muito interessante que os alimentos poderosos, eles não acionam opioides. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não dão compulsão alimentar. Alguém já viu aqui alguém ter compulsão por brócolis? Ou por cenoura, ou por tomate, a gente não tem isso, né? Agora, se a gente pegar um bolo de brigadeiro, a gente vai ficar querendo comer o bolo até acabar. Porque eles dão compulsão alimentar. Então, os alimentos refinados, os alimentos industrializados, eles acionam os opioides, ou seja, você fica com aquela vontade de comer até acabar. E os alimentos poderosos, eles não fazem isso. A gente come até ficar satisfeito. Então, quanto mais alimentos poderosos, mais a gente vai cuidar do nosso DNA, mais a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente vai diminuir marcadores inflamatórios, a gente vai destruir radical livre, a gente vai encher o nosso corpo de antioxidante, a gente vai melhorar a nossa imunidade, a gente vai atingir o nosso peso ideal e melhorar a nossa saúde e, claro, envelhecer com saúde, porque é isso que a gente quer. Quando eu falo envelhecer com saúde, eu gosto muito de dar exemplos, né, dos familiares, dos antepassados, dos nossos pais, dos nossos tios. Eu não sei aqui a faixa etária de vocês, mas eu sou da geração, vou fazer 40 anos agora no final do ano, então os meus pais, os meus tios, eu vejo eles muito doentes. Então eu tô com uma mãe super doente, um pai que teve um câncer, uma sogra eu perdi por câncer, enfim, tios, né, debilitados, porque eles tiveram uma qualidade de vida diferente da que a gente está tendo hoje. E uma qualidade de vida totalmente sedentária, né? Que hoje em dia eles estão tendo uma velhice doentia. E é exatamente isso que eu não quero. Eu quero... Cadê? Vamos voltar aqui. Eu quero fazer kite quando eu tiver 40 anos. Eu quero pegar onda. Eu quero fazer yoga, eu quero ficar de ponta cabeça. Eu quero subir a vista chinesa, eu quero pedalar. Eu quero fazer essas coisas quando eu tiver 50 anos, 60 anos. E se eu não cuidar do agora, eu não vou conseguir fazer isso. E eu tô vendo isso pelo meu pai, que não faz nada disso. Mal caminha até a padaria para comprar, sei lá, o quê. Né? Tá todo debilitado. As pessoas mal conseguem. Tios, toca o celular ali onde ele tá, a pessoa não consegue, ela não consegue chegar lá, ela vai andando assim, porque tá doente. Tem uma doença, uma velhice doentia, e aí reclama da vida. É só depressão, é só... Por quê? Porque não
consegue, não tem uma agilidade, né? Fica muito indefeso, né? Aí a vida começa a não fazer mais sentido. E aqui a gente vai falar dos benefícios todos, né? Porque eu dei uma pincelada ali, mas aqui os benefícios todos que eu vou explicar para vocês. Quais são os benefícios dos alimentos poderosos, né? O que vem a ser, de fato, os antioxidantes que você está falando tanto, né? Os antioxidantes, eles estão em todos os coloridos dos alimentos. E provavelmente eles estão em todos os vegetais e frutas. E talvez não estejam nos alimentos de origem animal. Eles estão entupidos nos alimentos de origem vegetal. E o que são os antioxidantes de fato? O que eles fazem para a nossa saúde, né? Então a gente precisa entender que os antioxidantes, eles minimizam os radicais livres. O que vem a ser isso, né, Fabi? A gente produz radical livre só de respirar. Radical livre é normal, a gente produz isso, né, respirando a gente produz radical livre. E é normal a gente ter radical livre, porém, a gente tem que ter um equilíbrio, que é isso que não acontece hoje em dia. A gente tem muito mais estresse oxidativo do que um equilíbrio. O que é o estresse oxidativo? É o excesso de radical livre para pouco antioxidante. E o que o radical livre ele faz? Ele, na verdade, é uma molécula que ele fica instável porque ele perde um elétron e ele fica procurando esse outro elétron nas outras moléculas. Então, ele vai formando uma cascata de radical livre. E essa cascata de radical livre, ela machuca as nossas células, ela envelhece, ela traz doença. E os antioxidantes, eles fazem exatamente ao contrário. Eles vão lá e eles doam esse elétron para o radical livre, deixando essa molécula estável. Então, o antioxidante, ele cura, de uma certa forma, né? Ele traz saúde pra gente. Então, quanto mais a gente comer antioxidante, mais saúde a gente vai ter. E a gente vai ter um ambiente totalmente anti-inflamatório, porque os alimentos que não são poderosos, eles acabam inflamando. Eles acabam inflamando todo o meio. E quando a gente tem um ambiente... A inflamação também, até é legal pontuar isso, a inflamação é extremamente importante, assim como o radical livre. A gente precisa ter inflamação, né? Quando a gente machuca a mão, a gente precisa da inflamação para curar, né? Faz um machucadinho. Então, a gente precisa ter inflamação. Porém, a gente tem que ter inflamação aguda, não aquela inflamação crônica que é eterna. Então, tem muita gente, principalmente as pessoas que estão muito acima do peso, que estão extremamente inflamadas, né? O ambiente inflamado. E isso prejudica totalmente a nossa saúde, né? Principalmente o envelhecimento, trazendo patologias como todas as doenças da síndrome metabólica, que a gente fala muito, né, na nutrição, que é câncer, diabetes, obesidade, Alzheimer, Parkinson. Isso tudo são as doenças do século de agora. São as síndromes metabólicas que vêm de uma qualidade de vida sedentária, de uma não qualidade de vida, né? Então a gente pode falar que é anticâncer, antissíndrome metabólica, como obesidade, hipertensão, diabetes, que eu acabei de falar. Aumento da imunidade, porque quando a gente come os alimentos poderosos, a gente cria a nossa barreira intestinal, ela fica impermeável. Isso é extremamente importante, porque quanto mais alimentos industrializados, alimentos oriundos, né, principalmente do reino animal, excesso de carnes, a gente acaba criando uma... como é que eu posso explicar de uma maneira mais fácil para vocês? A gente destrói a nossa barreira do intestino. E aí moléculas que não eram para passar começam a passar. E aí a gente começa a cair nas alergias alimentares. Muita gente hoje tem muita alergia alimentar, né, a vários alimentos, por causa disso. Porque destruiu a nossa barreira do nosso trato gastrointestinal, que é tão importante. Porque ela filtra o que pode ou não passar para dentro. E se você tem uma barreira intacta, mesmo você comendo os alimentos que não são tão poderosos, eventualmente, não vai ter problema que você vai conseguir eliminar. Então a nossa imunidade melhora muito quando a gente se entope de antioxidantes, se entope, né, de legumes, de frutas. E, obviamente, muito menos alergia. Obviamente, obesidade, né? Quando a gente está comendo os alimentos poderosos, é muito difícil a gente ficar obeso, muito acima do peso. E, obviamente, melhora toda a nossa performance, né? Performance de vida. Quando eu falo performance, eu não estou falando de performance de atividade física, não. Eu estou falando de performance de vida. Porque a gente tem muito mais energia, a gente tem muito mais vitalidade, a gente tem vontade de viver, de fato, né? Sem dores. Porque o que eu presenciei muito na minha adolescência foi muita dor. Eu deixei de sair em várias baladinhas com as minhas amigas porque a minha barriga ficava desse tamanho. Eu não conseguia, às vezes, nem fechar a calça, porque eu ficava empanturrada, aquelas dores. Então, realmente, melhora muito a nossa performance de vida. E a saúde na nutrição, né? Eu gosto muito de falar isso na minha prática clínica e eu vou falar aqui pra vocês. Essas coisas que eu vou falar aqui, elas, na verdade, pra mim, elas valem ouro. Porque elas fazem grandes diferenças na nossa vida. O limiar da saciedade, né? É muito importante a gente entender que a gente não pode comer 100% do nosso estômago. Porque hoje em dia as pessoas comem muito. E a gente não pode comer muito. Por que a gente não pode comer muito? A gente precisa deixar 20% do nosso estômago pronto para fazer
a digestão e a absorção dos nutrientes. Se a gente não tem esse espaço no estômago, as enzimas digestivas elas não conseguem fazer isso. E aí a gente começa a fermentar aquele alimento aqui, dando chance para fungos, que eles usam os açúcares da fermentação, né? Então é muito importante a gente entender esse limiar da saciedade. Quando eu falo limiar da saciedade, é aquela sensação que a gente comeria um pouquinho mais, mas que a gente não come. Aquela sensação assim, eu poderia comer mais uma conchinha de feijão, mas ainda bem que eu não comi, porque eu tô ótima agora. Eu falo para os meus pacientes que o limiar da saciedade, você tem que sair da mesa pronta para jogar um vôlei. Não é uma maratona, né? A gente não vai comer uma maratona, mas pronta para jogar um vôlei, fresquinha, levinha. É assim que a gente tem que sair de todas as refeições e não empanturrada. A partir do momento que você saiu empanturrada da mesa, significa que você comeu mais dos seus 80%. Então, talvez no começo, a gente possa ter uma certa dificuldade para identificar esse limiar. Mas depois de um mês, eu tenho certeza que vocês já vão começar a identificar. Então, comece a reparar como é que você está saindo da mesa. Muito cheia? Ou você está saindo com a sensação para jogar um vôlei? Escolha dos alimentos, né? Então é muito importante a gente também ter bom senso na nossa alimentação. A gente não pode encher o prato de arroz. A gente tem que ter um equilíbrio nesse prato, né? Então quando a gente fala de alimentos de baixo índice glicêmico, a gente está falando de sempre modular esse alimento, né? Porque as frutas são maravilhosas, mas tem muitas frutas que são cheias de açúcar. E se você comer elas puras, sozinhas, você pode ter um pico de insulina. Isso a gente também não quer. Pico de insulina traz fome, traz celulite, traz envelhecimento, muita glicação, né? E a gente não quer isso, então é muito legal a gente equilibrar esses alimentos. Então quando a gente está comendo uma frutinha, é legal a gente comer com uma gordura, com uma proteína. Então um exemplo clássico aqui de um lanchinho maravilhoso é uma frutinha com as oleaginosas, que são as nuts. Então isso é um lanchinho super legal. Fica de olho nesse prato, né? Será que esse prato está equilibrado? Ele está com uma porção legal de proteína, uma porção legal de gordura, uma porção legal de carboidrato, de fitoquímicos e de fibras? E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção no nosso prato de fato. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, na nutrição funcional a gente preza muito a bioindividualidade, né? Cada um é único, pessoal. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que tem alergia à banana e tem gente que não tem. Às vezes o que é bom pra você pode ser um veneno pra você. Então é muito importante a gente saber que a gente é diferente. Passa a sua dieta aí que eu vou fazer. Não, não pode, porque a dieta eu fiz pra você. Eu fiz especificamente para você, com as suas necessidades. Mas eu não sei a sua necessidade. Eu não sei se você precisa dos mesmos alimentos que ela. De repente você tem alergia. Tem gente, pessoal, que tem alergia a alho. Então imagina só como é que são as coisas, né? Então é muito importante a gente entender que nós somos únicos. Cada um é um. Então ninguém é igual a ninguém. É até bom pra gente entender que, não, mas ela come a banana e não passa mal. Mas ela pode comer. Talvez você coma a banana e passa mal. Então é muito importante a gente se observar também. Porque o corpo, ele fala. Ele fala muito, ele fala o tempo inteiro, na verdade, é a gente que não observa. Ele tá toda hora falando, e ele só tá falando quando você, de fato, tá com um ambiente alcalino, quando você tá comendo muitas frutas, muitos legumes, porque se você tá num ambiente muito ácido, cheio de industrializado, comendo pacotinho, se entupindo de carnes e derivados, você não consegue escutar o corpo. E o corpo, ele fala exatamente assim, ó. Você olhou uma mamão, aí você fala, deu uma vontade de comer aquele mamão. Por que será que eu tô com vontade de comer um mamão? Será que eu não preciso do beta-caroteno do mamão? Me deu uma vontade de comer, sei lá, beterraba. Será que eu não preciso do ferro da beterraba? Então ele vai começar a pedir os alimentos que ele tá precisando. Se você tá precisando de cálcio, talvez ele vai pedir. Ele vai pedir uma amêndoas, né? Não vou falar do leite da vaca, porque eu sou totalmente contra o leite da vaca, mas talvez ele vai pedir amêndoas. Por que será que eu tô com vontade de comer amêndoas? Será que eu não tô precisando do magnésio ou do cálcio da amêndoa? Então é importante a gente observar aquilo que a gente tem vontade de comer, porque às vezes o corpo vai pedir exatamente o que ele tá precisando. E se você não escuta, o que vai acontecer? Vai deixar passar. E aí você não vai nutrir o corpo, porque ele vai pedir nutrição. E aí, as alergias alimentares, né? Se a gente não está de olho, a gente começa a ter alergias. Os alimentos mais alergênicos que eu escrevi aqui são trigo, milho, leite, amendoim e ovo. Esses alimentos, eles são, por exemplo, o ovo é maravilhoso, né? O ovo é incrível, é um alimento completo. Mas tem muita gente que pode vir a ter alergia do ovo. Então é muito importante a gente diversificar os alimentos. E era para estar aqui, essa tá aqui em cima. Ai, gente, eu tô na frente dos slides. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. A diversificação dos alimentos, porque a gente precisa comer diferenciado, a gente não pode comer sempre a mesma coisa. Eu falo muito isso porque eu vejo muito na minha prática clínica. Eu pergunto para os meus pacientes, né, o que vocês comem, e às vezes eu sinto muita repetição de alimento. E se você come todo dia a mesma coisa, a chance de você ter uma alergia alimentar a esse alimento é muito grande, porque a gente tem alergia a alimentos que a gente come sempre. Então é muito bom observar isso, porque se você é uma pessoa que gosta muito daquele alimento, mesmo que ele seja bom,
né? Mesmo que, sei lá, uma aveia que é maravilhosa, se você come muita aveia e você ama aveia, se você falar, não tira a minha aveia de jeito nenhum, talvez você possa ter uma alergia a esse alimento. Então, observar isso. Então, por isso que é muito importante diversificar. A gente tem que comer uma variedade de alimentos. Mesmo porque, pessoal, um alimento não tem tudo. Os alimentos poderosos, eles têm bastante nutrientes, mas o alimento nunca tem uma coisa só. Então, a gente precisa comer todos os alimentos para a gente garantir nutrientes, né, de todos os lados, né? E, obviamente, né, pessoal, cozinhar, né? Cozinhar é a maior conexão que a gente tem com a natureza, né? Esse papo de falar, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Isso, na verdade, é uma crença que a gente cria. Eu, há 6 anos atrás, eu não sabia cozinhar nada. Hoje em dia eu cozinho tudo e hoje em dia eu amo cozinhar, porque eu criei essa conexão com o alimento. É muito importante a gente saber o que a gente está colocando para dentro, a gente saber quais são os alimentos, né? Hoje em dia você pega crianças que não sabem os nomes das frutas, não sabem, nunca viu uma abobrinha, não sabe nem o que é uma abobrinha, um alimento que a gente tem aí em qualquer esquina. Então a gente precisa cozinhar, a gente precisa ter essa relação com o alimento, porque é essa relação que vai trazer essa conexão maravilhosa com a natureza. Porque se você cozinha, você sabe exatamente o que você está colocando para dentro de você. É claro, se a gente tem um restaurante como esse maravilhoso, é muito mais fácil, mas não são em todos os lugares que a gente encontra restaurantes assim, né? E muitos restaurantes que mesmo sendo, que não é o caso da Urban, é claro, mas muitos restaurantes que mesmo sendo, falando que é todo maravilhoso, nem sempre vai ser. Então, se você souber cozinhar e souber saber o que você está colocando dentro do seu corpo, a chance de você ficar doente é muito pouca, né? Então, para quem tem essa crença de que não sabe cozinhar, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, eu tenho certeza absoluta. É só ter vontade que a gente chega lá, né? E falando um pouco dos industrializados, né? Por que a gente também odeia os industrializados? Não que a gente odeia, né? A indústria é muito importante, né? Se não fosse a indústria, talvez hoje a gente estaria morrendo de fome, né? A quantidade de gente que tem no mundo. Mas a gente precisa entender que os industrializados, eles são cheios de aditivos, que são esses xenobióticos que enferrujam as nossas células. Eles simplesmente deixam a gente travadinho, aquela pessoa que tá sempre assim, ó, encostada, ela não consegue ficar pé ereta, né? Ela tá sempre encostada, assim, falando com você, ai, deixa eu dar uma sentadinha aqui, que eu tô um pouco cansada. Isso é excesso de xenobiótico, excesso de industrializado, que são todos os corantes, os conservantes, os acidulantes, todos esses antes que as nossas células elas não reconhecem, elas não têm ideia o que seja isso. E isso vai entupindo o nosso corpo, vai entupindo o nosso metabolismo, as nossas mitocôndrias, coitadas, que é a nossa maior geração de energia, que a gente vai falar dela já já. Elas não entendem nada, elas começam a ficar debilitadas e aí a gente começa a cair em patologias, começam a vir doenças, principalmente alergias alimentares, porque a gente está entupido de xenobiótico. Então, industrializado, né, pacotinhos que eu costumo falar, é muito de vez em quando, né? A gente tem que comer de fato as nossas comidinhas. As pessoas dizem, Fabi, mas não vou poder comer um bolinho nunca. Claro que você vai poder comer seu bolinho. Vamos fazer o nosso bolinho natural, nosso bolinho saudável. Né? Eu adoro um docinho, eu amo um docinho. Então eu aprendi a cozinhar os docinhos saudáveis. Eles são maravilhosos. Às vezes, a maioria das vezes eles são muito melhores que qualquer pacotinho que eu compro na rua. Então a gente precisa entender exatamente isso. Pacotinhos são cheios de xenobióticos, são cheios de calorias vazias, que foi exatamente o que eu falei no começo da apresentação. Calorias sem nada de nutrientes. Então, esse pacote, essa indústria fez um negócio super legal agora. Tá te enganando. Provavelmente vai ter um conservante lá, vai ter um corante que a nossa célula não vai reconhecer. E aos pouquinhos a gente vai ficando travadinho, né? Sem saúde. E falando um pouco aqui das nossas mitocôndrias maravilhosas. As nossas mitocôndrias, pessoal, é a nossa maior geração de energia. Elas estão em todas as nossas células, exceto as células vermelhas do sangue. E quanto mais mitocôndria a gente tem, mais saúde a gente vai ter. Porque elas que dão energia pra gente, né? Então são elas que transformam carboidrato, proteína, gordura em ATP, né? Que é a energia, a nossa troca, né? Nossa moeda de energia. Então quanto mais mitocôndria, mais energia, mais saúde. E sabe quem aumenta as nossas mitocôndrias? Os alimentos poderosos, olha que simples, né? Simples assim. Se você comer frutas e legumes, você vai ter mais mitocôndrias. E as mitocôndrias também adoram atividade física, que a gente vai falar disso depois. Então a gente quer ter um monte de mitocôndria. Quanto mais mitocôndria, mais você vai ter energia, mais você vai falar, mais você vai andar e menos ficar encostada, sentada, bufando, reclamando, né? E aqui também a gente vai falar um pouquinho das nossas bactérias, né? Os pré-bióticos e os probióticos. Bom, comendo os alimentos poderosos, como eu falei no começo da apresentação, a gente vai ter fibras. E essas fibras, elas são comidinha para as nossas bactérias. A gente tem muita bactéria, muita. E hoje em dia o que a gente mais vê no consultório é desbiose. E o que vem a ser desbiose? Desbiose é o desequilíbrio das bactérias. É excesso de bactérias ruins contra as bactérias boas. Excesso de bactérias ruins
acabam com a gente. Deixam a gente acima do peso, começam a vir as doenças da síndrome metabólica, dentre outras coisas. A gente precisa equilibrar essa microbiota. E a gente equilibra a microbiota com os prebióticos, que são todas as fibras dos alimentos, né? Cebola, chicória, banana, maçã, aveia, tudo do reino vegetal. O reino vegetal é maravilhoso, né? Deus foi tão perfeito que até isso ele fez pra gente. E os probióticos, na verdade, são as próprias bactérias que a gente reinocula à flora. Os probióticos, na verdade, a gente compra pronto, tá? A gente não consegue comer probiótico. Eu costumo falar que é o único suplemento que a gente tem que usar ad eterno. A gente reinocula a nossa microbiota conforme a gente vai nascendo, vai vivendo, mas ao longo da vida a gente vai perdendo as bactérias boas. Pelo excesso de industrializado, o excesso de poluição, né? Afinal de contas, não tem por onde escapar, porque a poluição também é cheia de xenobiótico, né? O excesso de agrotóxico tem em muitos alimentos, então a gente vai perdendo essas bactérias boas. Então, é uma coisa legal de se pensar. Se vocês nunca ouviram falar de probiótico, procurem uma nutricionista funcional de preferência, para vocês saberem o que é um probiótico, que é muito interessante a gente se suplementar disso, principalmente depois aí dos 25 anos de idade. E para finalizar esse slide, pessoal, muito importante a gente pensar nos alimentos orgânicos, né? Tentar comprar o máximo que a gente puder de alimento orgânico. Infelizmente, o Brasil aceita agrotóxicos que a Europa e os Estados Unidos não aceitam há muito tempo. Então, a nossa carga de agrotóxico é muito pesada. Então, se você não pode comprar tudo, compra os basicões, que são cheios de agrotóxicos. Normalmente, a Organização Mundial da Saúde sempre põe todo ano, né, no site deles, quais são os alimentos que têm mais agrotóxico. Até vou contar uma historinha aqui pra vocês, que isso foi uma das coisas que mais me chocou. No Rio de Janeiro, agora a gente tem muito, né, alimentos orgânicos, né? Então, antigamente, imagina, 10 anos atrás, era muito mais difícil. Essa história eu escutei do Marcos Palmeiras, acho que vocês já conhecem aquele ator. Ele tem uma fazenda no Rio de Janeiro, né? E ele montou uma loja de orgânicos no Rio de Janeiro, que até ele fechou agora porque ele tá vendendo tudo online. E sabe o que mais impressionou ele? Por que ele começou a vender produtos orgânicos? Porque ele chegava na fazenda dele, ele perguntava para os agricultores se eles comiam os alimentos. Sabe o que eles falavam para ele? Não, doutora, não, a gente não come isso não. Isso aí tem muito agrotóxico, a gente não chega nem perto. Foi quando ele percebeu que os próprios funcionários dele não comiam os alimentos que eles plantavam. Olha que loucura, gente, isso é uma loucura. Foi aí que ele começou nessa pegada de orgânico já faz muitos anos. Isso me impressionou tanto que eu não consigo esquecer até hoje, eu já escutei isso, sei lá, quantos anos atrás. Mas olha que absurdo. Então a gente tem que, se as pessoas que plantam não comem, por que a gente vai comer? Não, a gente não pode fazer isso. Porque os agrotóxicos, eles trazem câncer. Tem vários estudos que falam que a maioria dos cânceres que a gente, né, não a maioria, mas muitas pessoas com câncer hoje em dia é excesso de agrotóxico. Olha que perigo, gente. Então, assim, ficar ligada nisso, tá? Isso é bastante importante. Hoje em dia a gente já consegue comprar por um preço muito mais acessível. E agora a gente vai entrar na atividade física. Bom, antes de desmembrar um pouco a prática de atividade física, eu só queria deixar um recado aqui. Pessoal, não tem saúde sem prática de atividade física. Não existe isso. Não existe saúde sem movimento. A gente precisa se movimentar. Não tem negociação. Se eu tenho um paciente que chega no meu consultório, eu não negocio com ele atividade física. Ele vai ter que fazer atividade física. Se ele for sedentário, eu vou ajudar ele aos pouquinhos a começar. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: se você é sedentário, começa ontem. Pelo menos meia hora por dia. Seja o que for, gente. Seja o que for. Seja caminhar até o seu trabalho. Seja subir as escadas. Eu ponho direto nos meus stories. Vamos de escada, porque aonde eu vejo uma escada eu vou. Não importa se eu tô de salto, eu tô de sapato, eu vou de escada. Porque me ajuda a movimentar mais, né? Então, vamos se movimentar. Não tem negociação. Saúde tem atividade física. E vamos lembrar uma coisa, os nossos ancestrais, eles praticavam atividade no mínimo 10% do dia, né? Porque eles caçavam. Imagina o quanto que eles não praticavam. Então a gente vem disso. Então a gente precisa se movimentar. Mesmo porque, né, gente? Atividade física é alegria, né? Libera endorfina. Você se sente maravilhoso, né? Por mais que aquele dia seja horrível, se você praticar atividade física, você já tem meio dia ganho, né? E a saúde na atividade física, ela traz milhares de benefícios, né? Principalmente na melhora da síndrome metabólica, né? Que a gente vem falando das doenças metabólicas, né? Pressão arterial, insulina, né? E diabetes. Então, a gente consegue melhorar todo o quadro, principalmente do diabetes. Olha que interessante, para quem tem diabetes, a gente sabe que o maior problema do diabético é a insulina. Que a gente precisa da insulina para pegar o açúcar e jogar para as células. Quem faz atividade física não precisa nem da insulina para jogar o açúcar para as células. A própria atividade física faz isso. Olha que interessante. Então, para quem tem diabetes, é
primordial praticar atividade física para ajudar a diminuir esse açúcar no sangue. Fora que a gente diminui o colesterol, a gente diminui todo o quadro aí de síndrome metabólica, né? Aumento de massa magra, olha que legal. Quem não quer, né, ter tônus muscular? Mesmo porque, quando a gente tem massa magra, a gente pode comer mais, olha que legal. Eu adoro comer, né, então eu sou suspeita. Porque quando você pratica atividade física, você ganha massa e o seu metabolismo basal, ele aumenta. Então você pode comer até mais e, obviamente, você acaba tendo muito mais saúde, né, pelo fato de você ter massa magra. Quem tem massa magra, principalmente idosos, né, acabam tendo muito menos osteopenia e conseguem ter uma vida muito mais saudável, né. Melhora a nossa imunidade, tolerância a vírus e infecções, né? Sem contar, né, pessoal, que a gente minimiza pra caramba o nosso estresse, né? Então, aquelas pessoas que vivem estressadas, se começar a praticar atividade física, vai diminuir bastante isso, porque a gente libera endorfina. Então, a gente acaba relevando muita coisa, né? Às vezes, aquela coisa que é tão preocupante pra você acaba sendo irrisória, né? Aí você fala, putz, tô me preocupando à toa, né? Pra que me preocupar com isso? Detoxificação mais eficiente, é claro, né? Porque a gente sua muito mais, então a gente põe pra fora, né? A gente acaba detoxificando o organismo, né? De todas as toxinas, né? Do nosso dia a dia, da poluição, né? Que é inevitável, não tem por onde fugir. E aumenta a nossa biogênese mitocondrial. Olha que legal, a gente aumenta nossas mitocôndrias, pessoal. A mitocôndria ama atividade física. Então, quanto mais você praticar, mais mitocôndria, mais saúde, mais energia, mais saúde, mais saúde. Ou seja, é um duplo ganho, né? Então, é incrível como é impressionante a atividade física. E, obviamente, diminui a adiposidade, porque a gente tem um gasto aí de gordura, né? A gente oxida muito mais gordura e a gente consegue manter o nosso peso muito mais fácil. Então, a dica que eu quero deixar aqui, pessoal, é assim, procure alguma coisa que você goste de fazer. Ninguém tá falando aqui pra gente começar correndo uma maratona, né? Mas procure alguma coisa que você goste, pode ser qualquer coisa. O mais importante é você ter adesão, né? Então, não adianta nada você querer fazer um esporte que você não gosta, porque aí você não vai aderir. Então, ter adesão e ter constância. Isso é muito importante. Isso eu falo muito para os meus pacientes. A gente precisa ter constância. Não é assim, ó. Tô fazendo um mês, o mês que vem não vai. Aí eu vou uma semana na academia, fico 2 sem ir. Isso não adianta nada. Isso só estressa o nosso metabolismo. Porque você acaba estressando e acaba não tendo os benefícios. Então tem que ter constância. É sim todos os dias. Ou então um dia sim, um dia não, tudo bem. Seja lá como for. Eu pratico 2 horas por dia, eu sou apaixonada por atividade física e se eu não pratico atividade física, eu fico desesperada. Eu já tenho muita energia, né? Se eu não pratico atividade física, então eu saio pulando as paredes, então, e acaba me acalmando também. Então, principalmente aquelas pessoas que são muito elétricas, a atividade física, ela calma, ela traz, né, relaxamento. E ela também traz o sono. Ela dá muito sono. Quem pratica atividade física que sabe, né, que a gente fica com um soninho tão gostoso, né? Quando eu pratico atividade física, eu fico quicando na cama, não sei até que horas. Porque, gente, o sono é primordial, assim como a atividade física, na nossa saúde. E tem muita gente que negligencia. Você sabe que tem muita gente que está acima do peso porque não dorme 6 horas? Porque, a gente vai falar isso aqui já, mas as pessoas acabam ganhando peso, acabam ficando muito mais estressadas, deprimidas. Tem muita gente que anda em depressão porque não está dormindo. Cada vez mais as pessoas estão ligadas no iPad, no celular, vão para a cama com esses aparelhos e aí não vem melatonina de jeito nenhum, né? Porque a blue light desses aparelhos, ela não deixa a gente produzir melatonina. Então a gente precisa principalmente dormir para ter faxina de toxinas. Olha que interessante. Quando a gente dorme, a gente consolida nossas memórias e a gente faz faxina de toxinas principalmente das placas beta-amiloides que são tão estudadas nas doenças de Alzheimer, porque esse excesso de placa beta-amiloide, elas não deixam a gente fazer conexão com os neurotransmissores, a gente não consegue fazer sinapse corretamente e é por isso que começa a ter a memória fraca, né? Eu tenho várias pacientes que esquecem tudo, aí você pergunta, tá dormindo? Você dorme 6 horas? Ai não, olha, eu durmo 5 horas, já tô acostumada, e você sabe que eu durmo super bem e faço tudo. Aí sabe o que eu falo? Se você dormir de 6 a 8, você vai bater asas e sair voando. Então começa a prestar atenção, vocês estão dormindo 6 a 8 horas por noite? É extremamente importante pra gente ter a nossa memória. Ninguém quer ficar doente com Alzheimer aqui, né? E a gente tá vendo muito isso. Eu tô com uma mãe internada de Alzheimer, olha que loucura, né? Isso acontece, e acontece muito próximo da gente. A gente aumenta a nossa imunidade, as nossas células de defesa, né, as células brancas. Então, quando a gente dorme, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente vai dormir com dor, a gente acorda sem dor. É claro que também isso não é uma dor, né, tão séria. Eu falo muito isso porque eu pratico yoga e eu tenho muitas dores nos punhos, porque eu me seguro muito pelo corpo, faço muita parada de mão, e às vezes eu vou dormir com tanta dor.
que eu vou dormir meio que... meu marido fica maluco comigo. E aí, quando eu acordo, eu tô zerada, não tenho dor nenhuma. Porque eu curei a noite toda. Eu reparei todas as minhas células. Então, a gente melhora a nossa imunidade também, né? As pessoas que vivem gripadas também, será que elas estão dormindo de 6 a 8 horas? E por que a gente precisa dormir de 6 a 8 horas? Vários estudos comprovam isso, que são dentre 6 e 8 horas que a gente tem essa faxina de toxinas. Por isso que é muito importante essas 6 horas. Tem muita gente que precisa de 6 e fica ok. Tem muita gente que tá com... Eu, Fabiana, eu durmo 8 horas por noite. Eu não sou ninguém se eu não dormir 8. Então, cada um também é cada um, né? Aquela bioindividualidade. Mas menos de 6 horas não é legal. Então, comece a observar. E aqui é onde eu quero chegar, na desregulação hormonal, né? Que é um dos pontos mais importantes do sono aqui que a gente pode pontuar de fato, né? Bom, por que eu falei que muita gente que não dorme bem acaba ganhando peso? Porque é o seguinte, à noite a gente tem regulação de hormônios. E 2 hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade, eles acabam ficando desregulados. Então a gente tem muito mais grelina ativa durante o dia do que a leptina, que é da saciedade. E aí as nossas escolhas alimentares são péssimas. Quando a gente dorme pouco, a gente tem vontade de comer carboidrato e gordura o dia inteiro. Comecem a reparar o dia que a gente dormiu pouco. A gente fica craving, né, por carboidrato refinado, por sorvete, por gorduras hidrogenadas, porque a gente perde a nossa saciedade. A gente fica com muito mais esse hormônio acionado, que é o hormônio da grelina, que faz a gente ficar com fome. Quem dorme pouco também não tem o GH funcionando. Olha que importante. O GH é extremamente importante para a gente crescer, o nosso hormônio do crescimento, né? Crescer células, repor. E o pico do GH, ele acontece à noite. E ele acontece num período bem próximo até, das 10 às 2 da manhã. Então, aquelas pessoas que vão dormir 1 da manhã, ixi, nem tem pico de GH. Primeiro que a gente já quase não tem pico de GH depois que a gente vai ficando velho, né? O GH, ele tá bem ativo nas crianças, né? Nos jovens. Mas se a gente não dorme bem, a gente não tem nem o pico do cara. Imagina que loucura. Então, começa a repensar, né? E é muito importante também a gente... Eu vou falar isso já no próximo slide da rotina do sono. Como que a gente pode criar uma rotina legal pra gente dormir, né? E obviamente, aqui o hormônio cortisol, as pessoas que dormem pouco têm muito cortisol. E o cortisol é um hormônio muito importante, né? O nosso hormônio do estado alerta crônico, da fuga, ele é muito importante. Mas ele também tem que ser agudo. Ele não pode ser crônico, né? Crônico, quando eu falo, é o tempo inteiro, né? Se o cortisol tá crônico, ele desregula tudo. Ele desregula tudo, a gente cai nas patologias de novo, nas síndromes metabólicas. Então a gente precisa regular esse cortisol. E o cortisol é regulado com boas noites de sono também, não só com isso, né? Com vários outros fatores, uma alimentação adequada, atividade física. No ciclo de vida saudável a gente consegue deixar esse cortisol tinindo. E tem muita gente que negligencia o sono e olha tudo que pode acontecer com a gente. E aí a gente vai falar do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, né, do nosso ciclo circadiano maravilhoso. A melatonina, ela é antagonista do cortisol. E o que isso quer dizer? Quando um funciona, o outro não funciona. Então, quem tem cortisol alterado, principalmente que vem alterado, quando eu quero dizer o que acontece? O cortisol, ele, de manhã, ele tá no talo, porque a gente acorda, pá, tem que estar alerta. Então, o cortisol vem. Ao longo do dia, ele vai diminuindo, quando chega a 6, 7, ele diminui, e quem entra em ação é a nossa diva maravilhosa melatonina, e aí vai dando aquele soninho pra gente dormir. Quem tem alteração, o que acontece? Chega às 8 da noite, vem aquele cortisol, bum! Aí a pessoa, 8 da noite, é o que relatam muito, 8 à noite eu quero fazer tudo que eu não fiz durante o dia. É exatamente. Quem tá fazendo muito isso à noite, provavelmente tá com esse cortisol alterado. À noite a gente não tem que estar fazendo tudo, não. À noite a gente tem que estar descansando já o corpinho, porque a gente vai dormir. Então, se não dorme, a gente tem tudo isso aqui alterado. E aí, as patologias começam a aparecer. E principalmente ganho de peso, né? Tô falando isso também porque eu sou nutricionista, a gente tem que falar de peso, né? Mas principalmente ganho de peso. Eu tenho algumas pacientes que passaram a dormir de 6 a 8 horas, perderam peso e atingiram o seu peso ideal. E como que a gente pode fazer para criar uma rotininha legal do sono? Aqui eu deixei algumas diquinhas que funcionam muito bem para mim, né? Eu vou até falar um pouco Fabiana, eu vou pra cama pontualmente 10 da noite e acordo às 6. Isso é muito legal, você criar uma rotina de horário. Então é muito importante você ir pra cama sempre no mesmo horário. Porque se você vai pra cama hoje às 10, amanhã meia-noite, outro dia 1 da manhã, teu corpo não entende nada. Ele não sabe nem a hora que tem que ir, então você fica cada vez mais confuso. Então é muito importante a gente colocar e estabelecer um horário. 10 horas é o horário que você vai dormir? Legal. É às 11? Importante a gente pensar que até meia-noite é um horário legal. Passou da meia-noite, pessoal, não é mais adequado, porque a gente não vai ter os picos de hormônios. É muito importante. Mesmo porque
1 da manhã é o horário de estar dormindo, né? A gente vai com o ciclo circadiano, escurece, anoitece, e assim que nós somos mamíferos, então a gente faz parte desse ciclo, é muito importante a gente obedecer esse ciclo. Então, estabeleça um horário, uma rotina para vocês, porque as coisas vão acontecer muito mais fácil. Praticar atividade física, né, eu acabei de falar isso. Cuidado com os alimentos à noite, pessoal. Tem muita gente que acha que beber café à noite é tranquilo. Eu tomo uma jarra de café e vou dormir. Seu sono provavelmente não tem uma qualidade legal. Então, observe os alimentos que vocês estão comendo antes de dormir, porque isso também pode ser alguma coisa que esteja impedindo você de dormir. Principalmente alimentos muito pesados, né? Eu não gosto muito de falar dos alimentos em si, porque é muito individual. Porque quem pratica atividade física à noite precisa comer um pouco diferente de quem não pratica. E quem pratica atividade física muito cedo de manhã também precisa ter uma ingestão diferente. Então, não vamos falar muito do alimento, porque isso é muito bioindividual. Mas o café, né? Café, a partir das 5 da tarde, ele não é legal. Então, comece a observar. Se vocês estão bebendo café a partir das 5, diminui para ver se o sono de vocês não aumenta a qualidade, né? A gente dorme muito mais profundo. Quarto escuro, justamente para a gente não ficar com TV ligada, iPad, celulares, porque a blue light, como eu falei no slide anterior, ela diminui a melatonina, então acaba dificultando muito mais o nosso sono. Então, se você já tem uma dificuldade para dormir, não fica com o celular na cama, que todo mundo faz isso, né? A gente fica com o celular na cama, se você tem um sono fácil, dorme super bem já, talvez não vá ser tanto problema para você, mas se você já tem uma certa dificuldade, cuidado com esse celular, pessoal, principalmente a TV também, tá? E agora a gente vai entrar num dos pilares que, como todos os outros são extremamente importantes, a organização é a chave de todos. Porque sem a organização a gente não organiza a atividade física, a alimentação, o nosso sono. Ela é tudo na nossa vida. Ela reduz o nosso estresse, porque a gente consegue ter muito mais tempo livre. A gente consegue organizar as nossas coisas, né? A gente evita, né, essa palavra difícil, imprevisibilidade. Porque as coisas acontecem, a gente acorda de manhã, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Quantas vezes a gente não fica frustrado no final do dia, que a gente planejou um monte de coisa e a gente não conseguiu fazer nada? Por quê? Porque a gente estava desorganizado, olha que loucura. Uma simples organização pode fazer grandes mudanças na nossa vida. E se a gente não se organizar, a gente não consegue dormir no horário certo, a gente não consegue ter a nossa alimentação saudável, a gente não consegue fazer as nossas coisas que foram programadas. Então é muito simples, a gente precisa se organizar para a gente ter foco nas nossas atividades. Quanto mais organizado, mais você vai conquistar os seus sonhos, mais você vai conseguir fazer aquilo que você queria. Né? Aumenta a nossa produtividade, é claro, né? Você tem mais tempo livre, você acaba ganhando horas vagas, né? Olha que legal, para poder brincar com seu filho, para poder fazer qualquer outra coisa que talvez não estava no seu schedule, né? Na sua agenda. Mais flexibilidade, é claro, e muito mais equilíbrio, né? Você fica muito menos estressado, então você consegue fazer as coisas de fato que foram programadas, né? Eu gosto muito de me organizar, eu me organizo muito com planilhas. Então, como que eu faço, né? Todo domingo eu imprimo a minha planilha semanal, com todos os horários do dia, e eu escrevo lá tudo que eu vou fazer. Então, das 6 às 7, yoga, meditação, aí das 7 às 8, café da manhã, das 8 às 9, pedal, aí eu vou colocando tudo, né, o consultório, o trabalho, e aí eu vou colocando lá. Então, esse é o jeito que eu me organizo, que eu gosto muito de me organizar. Eu gosto também muito de colocar alarme no celular, isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? Tipo assim, por exemplo, se você sabe que 4 horas é uma coisa importante que você tem pra fazer, coloca um alarme pra te avisar, né? Ou então, eu gosto muito de fazer assim também, que é uma coisa muito legal, porque hoje a gente pode escrever os alarmes, né? A gente escreve o nomezinho. Então, por exemplo, assim, 6 da manhã, o alarme toca yoga. Então já começa lá a aparecer yoga, e aquilo vai me chamando, é gostoso, é legal. Então assim, 4 da tarde tem um alarme que fala compaixão. Aí quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, que gostoso, né? Aí tem um outro alarme que fala amor, né? Então essas coisas vão trazendo pra gente... eu não sei, pra mim, eu acho tão legal porque me traz presença, me faz lembrar dessas palavras que, por mais que a gente saiba, né, às vezes a gente esquece no nosso dia a dia. Muito importante também, pessoal, ter a nossa garrafa d'água, né, porque é muito importante beber água o dia inteiro. Então, tem uma garrafinha d'água também pra você se organizar e não ficar, esqueci de beber água. Se você tem uma garrafa d'água que você enche o tempo todo, a chance de você beber é muito maior. Claro, marmitas e lancheiras também, eu levo marmitas e lancheiras para todos os lugares que eu vou, porque eu gosto de ter os meus alimentos para não depender dos industrializados. Então, essas organizações, elas funcionam muito bem para mim, né? E uma coisa que eu faço muito também, que me ajuda muito, eu escolho um dia da semana para fazer as compras de supermercado e um outro dia para fazer as minhas comidas, porque eu não tenho a ajudante todo dia. Então,
eu preciso, e não dá pra eu fazer comida todos os dias, né? Porque a gente tem a correria do dia a dia. Então eu me organizo. Então na segunda-feira eu faço comida até quarta, na quarta eu faço comida até sábado, sabe? Aí deixo lá, estocado, eu não tenho problema de comer, repetir comida, então acaba que pra mim é tranquilo. Então isso me ajuda muito, porque se eu não faço isso aqui, vira um pandemônio. Fico toda desorganizada, principalmente com as minhas alimentações, fica uma bagunça. Aí é um tal de comer na rua. Quando você vê, você tá comendo na rua a semana toda, porque simplesmente a gente não se organizou. E agora, pessoal, eu quero fechar a nossa apresentação com autoconhecimento, né? Porque no ciclo de vida saudável, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de sono, de atividade física, de organização, mas é muito importante a gente se conhecer, né? Na verdade, é muito importante a gente conhecer a gente, primeiro do que qualquer outra pessoa. Porque uma vez que você sabe quem você é, as coisas começam a ficar mais fáceis na nossa vida, né? E nós somos a mudança da nossa vida. Essa frase eu falo muito porque a gente muda a nossa vida, não é ninguém que vai mudar, né? Do autoconhecimento a gente podia falar de muita coisa aqui, mas o recado que eu quero dar aqui hoje é sobre as nossas vidas, sobre os tipos de vida que a gente se encontra. E a primeira vida que a gente, talvez não seja a vida que a gente vê mais, mas a gente vê muito, é a vida aprisionada, né? É aquela vida insegura, é aquela vida que a gente sempre depende de alguém para tomar alguma atitude. Que a gente precisa do nosso pai para dar permissão, a gente precisa da nossa mãe para de fato falar que tá certo, ou sei lá, do marido, do irmão, da prima, seja lá de quem for. Mas você nunca consegue tomar nenhuma decisão sozinha. Por incrível que pareça, né? Você não sai do lugar. Precisa sempre de alguém, você precisa sempre da permissão de alguém para achar que você é capaz. Porque você tem muito medo, tem muitas crenças limitantes ali, né? Que você acha que você é incapaz. Então, tá sempre dependendo de alguém e nunca consegue tomar as próprias atitudes. A vida acomodada... Ixi, faltou um A ali. A vida acomodada é aquela vida que a gente vê bastante gente, né? É aquela vida que você tem um carro legal, um emprego legal, uma família legal, mas é isso, é legal. Né? Não é aquela coisa que você saiu da sua zona de conforto. A vida acomodada é aquele famoso corrimão, que a gente tá lá no corrimão, tá tudo bem. Você pergunta pra pessoa se ela tá bem, ela fala, tô bem. Ela nunca vai falar, puta, tô bem pra caramba, tô maravilhoso. Ela não vive uma vida intensa, né? Ela não vive... Será que ela tá vivendo no potencial máximo na vida acomodada? Ou ela tá simplesmente segurando no corrimão? Porque é mais fácil, né? É difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente encontra desafios que nem sempre a gente quer. Porque é mais fácil ficar lá. Seria muito mais fácil para mim, por exemplo, ter ficado no Rio de Janeiro, não ter vindo até Porto Alegre, me expor aqui para tanta gente, fazer uma live e aparecer no YouTube. Seria muito mais fácil ficar no meu corrimão. Mas é legal a gente se desafiar. Por quê? Porque a gente vem na vida intensa. A vida intensa é aquela vida que a gente vive o nosso potencial máximo, que a gente sai do nosso corrimão, que a gente enfrenta obstáculos, mas a gente está vivendo aquilo. A vida intensa é aquilo que a gente está descobrindo todo dia, que a gente é capaz de fazer alguma coisa diferente. A vida intensa é aquela vida que a gente não conhecia, que quando a gente vê que a gente saiu daquele corrimão que fica segurando a gente para tudo, a gente vê uma vida maravilhosa, a gente vê uma vida cheia de obstáculos, a gente vê uma vida que a gente não tinha ideia que existia. E é onde a gente conhece o propósito da nossa vida, é onde a gente sai daquela mesmice, e é onde a gente começa a descobrir e começa a ver o nosso potencial máximo, e muita coisa começa a acontecer. E sabe o que é o mais legal? Na vida intensa a gente tem vários obstáculos, mas tudo bem, a gente não liga, a gente gosta desses obstáculos, a gente gosta de desafios, né? Eu costumo falar que a gente tem que honrar as dificuldades, que são as dificuldades que fazem a gente crescer na vida. Porque o corrimão, o corrimão ele não vai fazer nada, ele vai deixar a gente lá, vai deixar a gente igual. A gente não vai se diferenciar, a gente não vai ver o nosso potencial máximo. Mas a vida intensa vai. A vida intensa vai inspirar você, vai inspirar os outros e vai fazer a gente descobrir uma vida que a gente não conhecia. E o que eu quero deixar aqui para vocês é, qual vida que vocês estão vivendo? E para a gente fechar a nossa palestra de hoje, o ciclo de vida saudável, ele é um equilíbrio, né? Então não adianta nada a gente ter muito na nutrição, 100% na nutrição e 20% na atividade física, 10% na organização, 0% no autoconhecimento. O mais importante aqui é a gente ter o equilíbrio deles. Porque quando você está no equilíbrio, você está dentro do ciclo de vida saudável. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu finalizo a apresentação aqui. Espero que eu possa ter deixado um pouquinho dessa sementinha para vocês, porque aquela velha história, né?
common sense is not a common practice, né? A gente sabe de tudo isso, mas nem sempre a gente pratica isso, né? Então são coisas tão simples, mas que se a gente praticar, de fato, a gente consegue ter uma vida plena, saudável e de equilíbrio. E é isso. Obrigada, agradeço a todos vocês. Agora a gente está aberto para as perguntas, vocês fiquem à vontade, eu adoro responder perguntas. Ninguém tem pergunta? Eu quero te agradecer. Obrigada. É você, que linda! Eu tava tentando te procurar aqui, eu não tava te reconhecendo. Obrigada. Essa questão organizacional aí é uma coisa que tem me ajudado bastante. E também a questão do equilíbrio dos alimentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Porque eu sou uma pessoa que só como carne no fim de semana porque eu preciso da proteína da carne. Mas eu tava até comentei com você que eu tenho 40 de bom, eu tô com 60. Que linda! Tá maravilhosa! Mas eu vejo que me figurinha, eu falo assim, ó, faço várias vegetarianas. Uau, parabéns. Então eu queria que tu explicasse, porque, por exemplo, o feijão é uma coisa meio pesada pra mim. Eu tenho que deixar muito tempo de molho, muitas vezes pra ele não cuidar da digestão. Então, mas depois que você falou ali no seu Instagram, você tinha que comer feijão quando faz academia, né? Eu comecei a ter mais saciedade, assim, tipo, tem dias que eu saio da academia, se eu não como um grão, eu como a casa, né? Eu posso comer coisa sadia, mas eu como a casa. Tu disse, não tem comissão, eu não tenho, eu como um molho de alface com cenoura dentro, compulsivamente. Mas eu queria que tu dissesse um pouquinho mais sobre isso, porque tem duas coisas que eu adotei na minha vida, que foi o feijão. Eu não comecei a comer o feijão pelo menos 2, 3 vezes agora por semana. Colocar eu comia sempre, mas eu não colocava junto com as frutas, as sementes, né, as castanhas, nozes. E é uma coisa que eu notei que também me traz essa saciedade. Sim. Eu sou muito ansiosa. As gorduras, elas ajudam muito na saciedade. Eu como muito. O que é muito importante a gente entender, pessoal? Quem não come carne, tá? Então vamos lá. Vamos até deixar isso bem claro, que é muito importante pra gente não ter déficit de proteína, tá? Quem não come carne todo dia, no almoço ou no jantar, é muito importante a gente comer, no mínimo, uma concha de leguminosas. O que são as leguminosas? Grão de bico, feijão, lentilha, ervilha e soja. Tá? Então é muito importante, vamos supor, se vocês não estão comendo um franguinho, um peixinho ou uma carne no almoço ou no jantar, a gente precisa se certificar que tem esses caras no nosso prato. Porque no reino vegetal, esses caras são os que mais têm proteína. Então não é cogumelo, não é brócolis. O cogumelo tem proteína, mas ele tem muito pouco. A gente precisa comer isso aqui tudo de cogumelo para ter pelo menos 10 gramas de proteína, né? Então são as leguminosas. E quando a gente está falando de um prato balanceado, a gente tem que lembrar... Então vamos lá, vamos colocar um prato aqui redondo. Metade desse prato, pessoal, tem que ser de legumes e hortaliças, né? Que são as saladas, né? Que são as folhas todas ou todos os legumes, né? Que a gente tem. Abobrinha, chuchu, beterraba, berinjela. Então a gente certifica que metade do nosso prato tem isso. A outra metade aqui de baixo, a gente pode classificar aqui, ó. A gente pode colocar 1/4 de grãos, como arroz, como uma quinoa, como um amaranto, um outro 1/4 ou um pouco mais, se você não for comer carne, das leguminosas, que seriam grão de bico, feijão, lentilha. E se você comer carne, né, uma carne... Porque também a gente pode ter equilíbrio. Eu não tô aqui 100% radical no veganismo, né, falando que a gente não pode comer. Não, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, sim. Eu já fui muito tempo, eu já fiquei vegana, fui radical um tempo, não me fez muito bem, mas eu como muito mais comida vegana do que de origem animal, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Então se você come um pouquinho de carne, tudo bem, você não precisa comer uma concha de feijão. E se você não quiser comer o feijão, né, e se garantir só com os grãos, também não tem problema. Porém, os feijões, né, as leguminosas, elas são ricas em vários nutrientes. Então eu aconselho as pessoas a começarem a ingerir feijão, principalmente o arroz e feijão, que é uma comida tão clássica da gente, né? E que muita gente negligencia hoje por achar que engorda. Né, eu conheço mães de amigas minhas, não, Fabiana, eu não como arroz e feijão porque engorda. Não, muito pelo contrário. O arroz e feijão não engorda. Claro que você não vai comer um balde de arroz e feijão, né? Mas se você comer uma porção adequada para você, muito pelo contrário, ele vai saciar. Então, essa é um equilíbrio legal no nosso prato. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar.
Muitos coloridos, tá, pessoal? Quanto mais colorido, melhor. Porque a gente consegue ter todos os fitoquímicos dos coloridos, né? Fazendo todo aquele papel dentro das nossas células, que é muito importante. Comendo feijão, por exemplo, se tu comer feijão, tem que comer a carne ou não precisa? Não precisa. Aí você pode comer uma conchinha de feijão, até uma conchinha e meia de feijão. Grão de bico. Maravilhoso. Então, aí não precisa comer a carne. Não precisa comer a carne. Aí você pode ficar nessa sua refeição, uma refeição vegetariana. E o suco verde de manhã? Eu adoro suco verde de manhã. Eu sou fã número 1. Mas assim, pode tomar o café e depois das 10 horas, que é no meu caso, 10 horas eu tomo suco verde. Maravilhoso. Plantinha que eu planto. Incrível. Faça isso. Não tem problema nenhum. Você pode tomar o suco verde qualquer hora. Pode tomar de tarde? Claro, às vezes da tarde eu tomo, porque às vezes eu não tomei de manhã, eu tomo no meio da tarde, meu lanche da tarde, um suco verde maravilhoso. Ainda mais agora que vai vir esse calorão, abusa. Pode abusar. Porque o leite de vaca, se a gente for de uma vaquinha que a gente sabe de onde veio, maravilhoso. Maravilhoso não. A caseína do leite, na verdade o problema do leite, gente, nem é a tal da lactose, tá? Coitada da lactose que entrou como uma vilã. O maior problema porque a lactose é o carboidrato do leite que a gente não tem enzimas que digere. Por isso que a gente tem essa distensão. Mas o maior problema do leite é a caseína, que é uma proteína de uma molécula enorme que foi feita pro bezerro. Né? Então tem muita gente que às vezes tem alergia à caseína, porque o que dá alergia, até vou pontuar isso para vocês, pessoal, o que dá alergia no alimento são as proteínas dos alimentos. Então tudo que dá alergia do alimento é a proteína do alimento que deu alergia na gente. Então no caso seria a caseína do leite. Então às vezes a gente não tolera muito bem, e aí a gente começa a machucar a nossa barreira intestinal. Então por isso que, voltando para esses leites que não são de vaquinhas felizes, que são cheios de antibiótico, então você está tomando antibiótico, né? Então é muito delicado isso, porque a gente não quer se entupir de antibiótico, né? E você mais vai ter nessas caixinhas de leite antibiótico. A gente faz leite de amêndoas, mas é difícil tu te acostumar. Eu gosto bastante, eu faço bastante. Ele é bom em cálcio, magnésio, amêndoas, ela é bem bacana pra gente tentar substituir o leite nesse caso, do cálcio, né? Se bem que o leite do cálcio, ele é tão péssimo, ele é tão ácido que a gente, enfim, o cálcio do leite, a gente mal consegue absorver esse cálcio do leite. Mas o leite, na verdade, vindo de uma procedência legal, a maior vantagem do leite é a proteína. Porque o leite, ele tem proteína de alto valor biológico, muito mais que o cálcio, no caso, né? Então, nesse caso, você poderia pensar como uma proteína, né, no seu café da manhã. Mas eu concordo com leite assim, de vaquinhas felizes que não tem antibiótico. Aí são mais fáceis a gente... E a manteiga? A manteiga eu gosto bastante também. Uma manteiga de uma boa procedência legal. A manteiga ghee, a vantagem... A manteiga ghee, o que acontece com a manteiga ghee, né? Ela é fermentada, né? Na verdade, a manteiga ghee do Brasil parece que não é... Eu já ouvi falar que não é uma ghee... Pois é, parece que não é uma ghee tão... A ghee, de fato, da Índia tem um processo diferente. Mas o fato da gente fazer em casa, ou até fazer aquela fermentação toda, você acaba eliminando a caseína e a lactose. Então ela fica um pouco mais pura. Você deixa mais a gordura da manteiga, né? Que é rica em vitamina A, enfim. Então a manteiga ghee é muito bacana. A gente sabendo usar, né? Não comendo uma colher de sopa todos os dias. Eu adoro. Acho uma delícia. Claro. Então, depende do alimento. Tem alimentos que são muito bons crus e tem alimentos que precisam ser cozidos, né? Principalmente para você ter os benefícios. Por exemplo, o tomate, o molho de tomate é muito mais interessante para a gente absorver o licopeno, que é um super fitoquímico, né? Do que o tomate cru, né? Por exemplo, o brócolis também. O brócolis ele tem alguns antinutrientes que quando você cozinha, você elimina, né? Que às vezes você acaba tendo muito mais tolerância. Então a gente tem um pouco isso também, a gente tem as enzimas dos alimentos crus que são super favoráveis, mas a gente também, alguns alimentos a gente tem que cozinhar. O que eu falo pro paciente? Como que você gostar mais? Porque também é aquele negócio, comer um negócio que a gente não gosta, né, só porque é bom, aí acaba que não é legal, né? A gente tem que ter esse prazer na comida também, né, pessoal? Porque comida tem que ser uma coisa gostosa, né? Não é porque é bom que a gente vai sair comendo aí qualquer coisa que a gente não goste. E pode misturar fruta na salada? Então, isso é uma coisa muito delicada. As frutas, elas atrapalham a nossa digestão. Começam a reparar, depois que a gente almoça, é claro que ela não vai atrapalhar a digestão se você comer um snackzinho, aí não vai ter problema, porque é pouca quantidade. Agora, um prato de almoço e de jantar, eu não aconselho comer fruta logo depois, porque elas vão atrapalhar a digestão. Percebam, porque eu percebo na hora, faz assim, aqui dentro, eu falo, ai... Aí a minha digestão fica mais atrapalhada. Então, eu costumo falar que as frutas, elas têm que ser comidas individuais. É claro que com a castanhinha para diminuir se quiser, mas assim, individuais assim, nos lanchinhos da tarde. Longe da refeição. Ou antes, né? Ou depois, mas não junto assim.
Não 10 minutos antes ou 10 minutos depois, né? Deixa pra comer a frutinha no lanchinho da tarde, olha que legal. Né? Que aí você vai conseguir absorver muito mais nutrientes. Porque as frutas, elas digerem muito fácil. E às vezes elas ficam... A gente tá com a comida toda aqui, a fruta tá aqui em cima, atrapalhando toda a digestão. Às vezes ela começa a fermentar aqui em cima e aí vira um pandemônio. Algumas frutas são favoráveis, assim. Tem muita gente que gosta de comer uma mexerica ou uma laranja depois que almoça. Isso também é muito individual, tá? Mas assim, manga, melão, melancia, nem pensar. Cuidado com essas frutas. Observem, né? É muito importante vocês se observarem também, né? Elas têm um nível de arsênico muito elevado no sangue porque elas consomem muito mais alimentos, farinhas, enfim, de arroz. O arroz. Procede isso mesmo? O arroz está entupido de arsênico. É uma... Orgânico. O orgânico não tem. E hoje em dia a gente consegue arroz orgânico já com preço super legal, né? Então tomar muito cuidado com arroz. Principalmente, pessoal, as proteínas veganas, que elas são de arroz. E se não for orgânica... Estamos se entupindo de arsênio. O arsênio é um metal bem pesado, né? Ele não é legal. Se não for orgânico. Mas a gente também tem arroz negro orgânico. É maravilhoso o negro, né? Eu adoro. Ele tem mais... Ele é aquela cor maravilhosa dele, né? Então ele tem muito mais bioativos, né? Mas ele é bom tanto quanto um arroz. Um arroz é super legal. Eu adoro arroz. Tem muita gente que tem pavor de arroz, né? Mas ele é maravilhoso. Mas é legal ser orgânico, tá? É um carboidrato muito bom, mas é bacana a gente se observar e começar a comprar arroz orgânico por causa do excesso de arsênio. Agora, a gente não tem nem pra onde correr, né, pessoal? É impressionante, né? Eles acabam destruindo tudo, né? Então é difícil, mas isso procede. Não tem problema ser branco, tá, pessoal? Esse negócio de arroz tem que ser integral. Não. Você vai equilibrar com feijãozinho, você vai comer alguma outra coisa. Ninguém come arroz puro, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não come um prato de arroz puro. Então não tem problema nenhum. Porque tem muita gente que não gosta de arroz integral, né? E também tem um outro porém, pessoal. As cascas são entupidas de fungos por causa dos nossos silos, né? As nossas armazenagens no Brasil. Então também tem essa. Arroz, as cascas, às vezes é melhor arrancar a casca para não ter o problema do fungo, sabe? Mas o orgânico a gente consegue ter uma melhor procedênciazinha aí. Então, também, não tem problema nenhum. Misturar com quinoa? Claro, adoro. Adoro. Delícia. Então, branco pode. Eu acho que o arsênio, na verdade, eu não sei de onde que vem exatamente o arsênio, mas eu acho que pode ser do agrotóxico, ou pode ser da... Eu não sei como é que é o procedimento, uma coisa que até eu vou procurar saber para poder falar melhor isso. Mas isso a gente tem falado bastante na pós, e realmente é complicado. Por onde vai, né? Por que o orgânico não tem, né? Talvez por causa do agrotóxico. Que pega na... Eu acho que foi exatamente essa explicação que eu tive também. Contamina. Pode ser. Eu acho que é isso mesmo, sabia? Agora que você está falando isso, eu lembro de um dos professores ter falado isso, mas eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Faz muito sentido. Você quer fazer uma pergunta? Não, na verdade eu ia complementar, que estaria presente no solo. Que passa. Tem pessoas que recomendam o método de cozimento do arroz com mais água e não deixar secar. Aham. Pra tu jogar água fora e tirar o arsênio. Exatamente. Olha, interessante esse processo de cozimento, sem dúvida, faz todo sentido. Cozinhar com mais água, aí tu joga fora a água, né? Quando ele tiver... Cozinha massa, por exemplo. Aham. Olha que legal, isso é ótimo, isso é excelente. Faz muito sentido isso. Porque aí, muito provavelmente, muito do arsênio vai embora na água, né? Isso a gente fala muito, por exemplo, até vou deixar que você falou, do atum, né? O pessoal compra muito atum em água. Então é legal a gente comprar em óleo, porque o mercúrio do atum vai pro óleo. Então quando você joga o óleo fora, você acaba tirando um pouco do mercúrio, porque os metais pesados, eles adoram gordura. Então eles vão pra gordura, né? E aí se você comprou o atum em água, provavelmente o mercúrio vai ficar bem no peixe, né? Vai ter um pouquinho, não tem dúvida, né? Mesmo porque a gente tá falando de uma lata também, tem uma lata entre a gente, não é sempre que a gente precisa comer atum em lata, né? Mas eu também não sou, uau, super radical, eventualmente não vejo problema nenhum. Mas também tomar cuidado, não comer sempre, né, atum, não comer... não, descarto o óleo com certeza, mas provavelmente o peixe vai ter o mercúrio, não tem jeito, né? Os peixes são contaminadíssimos, infelizmente.
Fabi, a gente recebeu algumas perguntas pelo YouTube. Legal. Eu vou selecionar algumas porque foram muitas. Tá bom. Acho que a mais interessante foi como que faz uma pessoa que trabalha à noite com o sono, né? Tu falou que era muito importante dormir e depois da meia-noite, né, tá na cama. E como é que faz se a pessoa trabalha à noite? Nesse caso é bem complicado, né? Nesse caso, o que ela vai ter que fazer, de fato, é tentar recompensar essas noites de sono quando ela puder, né? Durante o dia, né? Então, de fato, escurecer o quarto bastante, deixar o quarto bem escuro, fazer com que o ciclo dela mude um pouco, né? Então, ela vai ter que compensar dessa maneira, dormindo durante o dia e tentando apagar tudo que ela puder, né? Deixando bem escuro para ver se ela consegue compensar. Nesses casos não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas se ela conseguir minimizar um pouquinho, dormindo durante o dia, ela já vai conseguir ter um equilíbrio aí, um pouquinho melhor. Eu tinha uma só para complementar, até dentro dessa questão da produção hormonal à noite, por exemplo. O uso de suplementação pró-hormonal, existe alguma coisa recomendada? Você tem algum conhecimento de suplementação que recomenda? De hormônios, né? Então, na verdade, nós nutricionistas, nós não mexemos com hormônios. A gente não pode, né? Sim. Então, mas sim, existem suplementos, a gente consegue, né, ter essa reposição hormonal, né? Hoje em dia a gente já tem bastante difundido isso, principalmente da testosterona, né, que tem se usado muito, mas o GH não, né? O GH já é uma coisa que não seria, mas sim, da grelina, leptina, não, né? São mais os hormônios sexuais mesmo, que a gente estaria falando de testosterona, progesterona, né? Mais esse sentido. É claro que aí a gente estaria falando de suplementos de atletas, né, de esportistas, que aí é um outro caso, que aí foge um pouco da minha área. A gente, como nutricionista, a gente não pode... É que eu enfrento um dilema que ou eu fecho a academia, uso o último horário, ou eu pego o primeiro horário da academia. Só que se eu vou treinar de manhã, eu geralmente treino em jejum. Tudo bem. Não sei se é uma outra... Pode, maravilhoso. Se você pode treinar de manhã, o melhor horário pra gente treinar atividade física, pessoal, é de manhã, porque a gente tá com cortisol nas alturas. E o cortisol, né, você vai ficar muito mais agitado, ele vai te ajudar, inclusive, no gasto e tal. Então, de manhã é muito bom treinar, né? É claro que quem não pode, o importante é treinar a qualquer horário, mesmo porque você se adapta, o organismo se adapta a tudo. Mas se você pode treinar de manhã em jejum, não tem problema nenhum. Até porque a biogênese mitocondrial agradece. A biogênese mitocondrial, seu cérebro agradece, né? Porque o cérebro, ele gosta muito de jejum. Então, é interessante treinar em jejum, não tem problema nenhum. Como reparar se o treino em jejum tá te fazendo mal? Por exemplo, eu acho que é mais psicológico eu ir treinar em jejum e achar que eu vou passar mal. Eu vou até repetir sua pergunta, porque eu esqueci de repetir as perguntas. Ela tá me perguntando como é que faz para reparar se o jejum tá fazendo mal nos treinos, né? Você começa a reparar se você tá sem força para fazer os seus treinos, se você tá cansada, né? Ou às vezes se começar a dar teto preto, deu uma hipoglicemia, né? Se você começar a ver que você tá sem força, aí você tá precisando comer. Agora, se você tá ótima, tá numa boa, não tem problema. Porque a gente também se adapta a isso, né? Mas repara, se você tá ficando cansada, sem força, aí talvez seja... Então, a última refeição para quem treina em jejum de manhã é importante ter carboidrato à noite. Então, isso é uma coisa muito... Porque, não, tira o carboidrato à noite. Para quem? Né? Então, a gente também precisa pensar nisso, porque o carboidrato, gente, ele é maravilhoso, ele não é um vilão. É claro que a gente tem que adequar. Então, por exemplo, para quem treina de manhã em jejum, por exemplo, é interessante ter um carboidrato à noite antes de dormir. Ninguém tá mandando comer um prato de massa, não é assim? Atleta, sim. Atleta eu recomendo, né? Os meus atletas de Ironman agora, sem dúvida nenhuma, era um prato de massa antes do treino, antes da prova. Mas você come um prato legal, faça um jantar que te sacie, deixa o seu limiar da saciedade gostoso, e aí vai dormir. Não faça uma refeição leve, não, porque aí o seu estoque de glicogênio de manhã vai estar zero, e a chance de você ficar extremamente cansada na atividade física é muito grande, aí não tem performance, né? Esse é o maior problema de você treinar em jejum, é não ter a tal da performance. A gente tem só mais uma pergunta. Claro, quantas você que é bem quiser. interessante. Se alimentar bem evita doenças degenerativas. Sem dúvida, que são as doenças crônicas, né? As doenças metabólicas. Sem dúvida nenhuma, é uma das coisas principais se alimentar bem. Você consegue diminuir todos esses quadros, né, da síndrome metabólica. Sem dúvida nenhuma. A minha pergunta é sim! É a resposta à minha pergunta. Acho que Não tem mais nenhuma pergunta? Eu tinha perguntado ali a questão de como identificar se o jejum te faz bem ou não. Se eu já sei que todos os dias de manhã eu como, mas eu
deve ter tido uma hipoglicemia, sem dúvida nenhuma. Como é que eu faço? Se eu sei que eu não vou ter muito tempo pra tomar café da manhã, o que eu posso pegar pra ir comendo? Come um carboidratozinho. Tu gosta de banana? Come uma bananinha. Você pode comer uma banana, joga um pouquinho de aveia em cima. Uma canela, adoro, um super termogênico. Canelinha, eu adoro de pré-treino, eu como sempre com uma gordura. Me faz muito bem, mas isso também tem que ver se faz bem pra você, porque algumas pessoas podem ter diarreia, né, de repente. Mas eu gosto de comer, por exemplo, uma banana com pasta de amêndoas. Adoro isso. Então eu como um pouquinho de pasta de amêndoas com a minha bananinha e vou treinar. Isso pra mim já é o suficiente, porque eu também não gosto de treinar muito cheia, né? Principalmente pra corrida. Então come um pouquinho que seja, nem que seja metade de uma banana, se você achar que é muito uma banana inteira. Ou um pouquinho de aveia também em cima. Porque o que é interessante pré-treino? A gente colocar o carboidrato e ir liberando devagarzinho. Então, a gente coloca uma fibra para diminuir, né? Para liberar esse açúcar devagarzinho ao longo do treino e você ter energia ao longo do treino. E depois do treino, você comer um carboidrato de rápida absorção. Então, aí no caso, você pode comer a banana pura, né? Com uma proteína logo em seguida, né? Super importante. O magnésio é a única suplementação também que não tem problema, ela não tem nenhuma contraindicação. O magnésio, ele participa de mais de 200 rotas metabólicas. Na verdade, rotas metabólicas não, porque a gente não tem tantas rotas metabólicas assim, mas ele funciona em várias ações do nosso metabolismo. Então, como o magnésio é muito utilizado para muita coisa, a gente acaba tendo um desgaste muito maior. Então, a suplementação de magnésio é muito importante. Na verdade, é muito importante, pessoal, depois dos 25, 30 anos, a gente ter suplementação de vitaminas e minerais ao longo do ano, né? Por exemplo, você não precisa suplementar todo santo dia, mas 3 meses parar, ficar 2 meses, 2 a 3 meses sem, volta mais um mês, se suplementa, porque a gente satura as vitaminas, mas elas vão caindo também, né? Conforme a gente vai vivendo, principalmente quem pratica muita atividade física. Então, quem pratica muita atividade física come muitas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. Então, é muito importante a gente começar a pensar nisso também, porque às vezes o excesso de cansaço é falta de vitaminas. Né? O magnésio, ele é muito utilizado, como eu falei, então a gente perde o magnésio muito fácil. Então, às vezes a pessoa tá com aquela enxaqueca que não acaba nunca, falta de magnésio. Uma coisa a gente consegue perceber com a falta de magnésio, quem tem a pálpebra pulando, sabe que fica aquele negócio pulando? Isso aí é um indício bem forte de deficiência de magnésio. Tá? Então, comecem a reparar nisso, se alguém fica com aquele negócio, sabe? Muitas câimbras, e câimbra às vezes não é o potássio, é o magnésio. Então, muitas câimbras, constantes câimbras, também é deficiência de magnésio. Todos os verdes escuros têm muito magnésio, então as folhas verdes têm muito, as castanhas têm muito magnésio, então amêndoas tem bastante, né? Então, leite de amêndoas é legal porque tem bastante magnésio. Mas nesses casos assim, principalmente a excesso de atividade física, é importante uma suplementação, porque os alimentos sozinhos não vão dar conta. Mesmo porque, pessoal, infelizmente a Terra hoje em dia não consegue deixar os alimentos cheios das vitaminas e minerais, né? A nossa Terra não é a mesma que na época de Jesus, né? Então, a gente tem muito mais déficit de vitaminas e minerais nos alimentos. Então, é importante a gente estar sempre vendo isso, né? Principalmente aquelas pessoas que andam muito cansadas, provavelmente está com uma B12 muito baixa, né? A nossa vitamina B12, ela dá bastante energia pra gente. Quem anda muito cansado tem baixa de B12 e hoje em dia a maioria está com baixa de B12. E também uma coisa muito importante, pessoal, a vitamina D. Tá? A vitamina D, a mundial está com vitamina D baixa. Então é muito importante ter suplementação de vitamina D. Então eu aconselho sempre vocês terem alguém, né, um médico ou um nutricionista que possa indicar vocês, fazer um rastreamento metabólico, né, pedir exames para ver de fato como é que está a deficiência de vitaminas e minerais. Isso é uma coisa que a gente faz muito na nutrição funcional, né? É o que a gente mais olha, o déficit de vitaminas e minerais. Então isso é bem importante. Queria te fazer uma pergunta. Eu já ouvi muitas pessoas, mas eu gostaria de ouvir de ti. Qual o que tu vê de diferenciação do treino em jejum e do treino que não é em jejum? Então, muito legal você falar isso. Olha só, gente, em termos de emagrecer, não adianta nada, tá? Então, essa história de falar, eu treino em jejum e vai emagrecer, isso não funciona, não é assim, não. O que é legal do treino em jejum? A gente tem neuroplasticidade. Então, a gente melhora o nosso cérebro ama o jejum. Então, a gente melhora o seu cérebro, você melhora a adaptação do seu corpo e você também aumenta as suas mitocôndrias. Então, é interessante você se adaptar. Se você gosta de treinar em jejum, legal. Agora, não vai com a intenção de que você quer não emagrece nada, absolutamente nada. A mesma coisa do jejum intermitente, gente. Isso daí também não... A gente tem vários estudos que comprovam.
Né? É claro que aquelas pessoas que comem compulsivamente, quando entram no jejum intermitente, elas acabam emagrecendo porque elas deixam de comer durante muitas horas, né? Mas aquela pessoa que já tem uma alimentação super equilibrada, ela não vai emagrecer com jejum intermitente. Então essa pegada é mais para aquelas pessoas que treinam muito de manhã, que às vezes realmente não conseguem comer, né? Por exemplo, vai correr 6 da manhã, é difícil às vezes se alimentar, né? Porque você vai... Então aí é legal, aí você cria uma adaptação, mas é mais pelo seu conforto, sabe? Você gosta? Então vai. Mas se você precisa comer, come, sabe? Então... Não tem. É muito mais por adaptação de cada pessoa, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, a questão da vitamina C. Tu indica ou não? Isso é legal ou não? Não. Vitamina C nunca isolada. Porque olha só que interessante, até pra vocês entenderem, tá? Dizem pra pele, pra outras coisas. Então, você tem que fazer a combinação. Polivitamínico, gente, vitaminas nunca podem ser tomadas isoladas. Elas precisam ser combinadas. Porque uma oxida a outra. Então vamos lá, se você toma só vitamina C, você não tem ninguém para doar o elétron para essa vitamina C, porque essa vitamina C vai doar antioxidante. E quem que vai doar antioxidante para ela? Aí ela vai ficar um radical livre. Então as vitaminas elas estão em conjunto porque uma doa o elétron para outra e elas vão sambando juntas, sabe? Então é muito importante. Aquelas pessoas que tomam vitamina C pura, eu fico desesperada, porque tá oxidando muito mais do que antioxidando, né? Então tem que ser em um pool de polivitamínicos. Muito importante. Imagina, maior prazer. Tem mais uma, voltando para o jejum, acho que é um detalhe importante até, que é uma dúvida minha. A gente fala de jejum bastante, mas quanto tempo eu posso considerar que eu realmente entrei em jejum? Tem gente que recomenda 12 horas, 14 horas, 24 horas, um dia inteiro de jejum e depois volta a se alimentar de novo. Tem algum tempo que é o recomendado, assim, o ideal? Na verdade a gente estaria falando de cetose, né? O que acontece, né? Quando a gente para de comer, a gente começa a usar a gordura como energia. E essa gordura, né, a gente está falando da cetose, né, das cetonas, elas começam a entrar depois de um período longo de jejum, né? Então, por exemplo, assim, é claro que quando a gente já está 4 horas em jejum, você já começa a sentir um pouco de mau hálito. Aquele mau hálito que vem, né, principalmente quando a gente dormiu, são exatamente dessa cetose, né, que acontece. Então, são as gorduras que estão sendo utilizadas pelo cérebro, né, obviamente, e você acaba tendo aquele mau hálitozinho, né? Então, quando você começa a sentir 4 horas de jejum, você já começa a ter um certo mau hálito. Mas pra gente entrar de cetose de fato mesmo, alguns estudos falam que... Já ouvi casos de falar até 3 dias, que eu acho que isso também não procede. Mas você precisa aí de umas 12 horas, né? Quando a gente fala do jejum, o mais clássico jejum intermitente são de 12 horas, que você para de comer às 8 e volta a comer às 8 da manhã. Mas tem um outro também que são de 16, que você para de comer 8 da noite e volta a comer meio-dia. Né? Nesse jejum, provavelmente você consegue fazer cetose, né? Com mais facilidade. Então, quanto mais tempo, mais você vai entrar em cetose, mais você vai usar os corpos cetônicos, né? Pra gerar energia. E é isso que o cérebro gosta. Por isso que a gente fala que o cérebro gosta de gordura, porque ele adora os corpos cetônicos. Tornar isso um hábito chega a ser prejudicial em algum momento ou ele é melhor ter um... Olha, eu acho que... A gente já tem alguns estudos que falam que não, tem muita gente que vive assim, se não me engano, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que quem viveu assim durante muitos anos foi o Steve Jobs. Ele eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que ele fazia uma refeição por dia. Ele vivia em jejum. Então você consegue ter uma vida assim, mas será que você quer? Porque o que acontece? As pessoas que vivem muito tempo no jejum, elas acabam tendo muito mais déficit de vitaminas e minerais, porque elas comem muito menos. Você tem menos, né? Você tem menos porções para você comer ao longo do dia, né? E os fitoquímicos, né, que são os coloridos dos alimentos, eles têm meia vida curta. Eles duram 3 horas, por isso que a gente tem que comer em todas as refeições. Então imagina, você fica 16 horas sem comer, aí você vai comer, então a chance de você colocar menos nutrientes para dentro do seu corpo é muito grande. Eu, sinceramente, não aconselho. É tão gostoso comer... A não ser que você precise de fato, é uma coisa para as pessoas. Por exemplo, por que começou a se usar o jejum? Para epilepsia. Porque isso muito tempo atrás, né? Na época, achavam que as pessoas estavam com demônio, quem tinha epilepsia. E aí paravam de comer, as pessoas paravam de comer e elas melhoravam. Eles colocavam a pessoa num quartinho, foi daí que veio o jejum. Colocavam as pessoas num quartinho sem comer e aí elas melhoravam. Por quê? Porque os corpos cetônicos minimizam esse quadro. Então isso foi começar... Então, a não ser que seja uma patologia importante que você precise deixar de comer, aí sim, né, sem dúvida nenhuma é necessário. Agora, para uma pessoa que tem uma vida normal, uma qualidade de vida bacana, que tem saúde, eu acho que eu não aconselharia, não.
sobre a suplementação com whey. Então, eu acho super necessário para quem pratica atividade física, né? E até pra gente ter proteína ao longo do dia todo, porque é muito importante, pessoal, também, a gente entender que a proteína, ela não tem que entrar só depois do treino. Ela tem que entrar ao longo do dia inteiro. Então, o mais importante para hipertrofia, né, é você ter uma quantidade de proteína ao longo do seu dia. Então, não é vantajoso você tomar proteína só depois do treino e você não comer mais ao longo do dia. Então, o whey protein, no caso, ele entraria, vamos supor, esse negócio de bater shake depois que treina, só se você não vai comer. Por exemplo, se eu acabo, meu último treino acaba às 11h30. Meio-dia eu almoço, eu não tenho pós-treino. O meu pós-treino é o almoço. Então, se eu acabo de treinar e eu tenho meu lanche da tarde, o pós-treino é o lanche da tarde. Se eu acabo de treinar e eu tenho jantar, o pós-treino é o jantar. E aí tem que ter proteína nas refeições. Mas não necessariamente eu preciso bater um whey. Eu só vou bater o whey se de fato for no lanche da manhã, né? Eu treino 8 horas, 10 da manhã eu tô com fome, meu almoço é só meio-dia. Aí sim eu vou tomar whey com uma fruta pra suprir a necessidade daquele lanche da manhã. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não deixam de perder peso na academia porque ficam tomando proteína. E totalmente desnecessário, né? Então acabam engordando por causa disso. Então só fica ligada. E o whey, né, em termos de qualidade, ele vai ter a caseína. Então se você tem uma predisposição, uma alergia, aí talvez não seja tão interessante. Então as veganas são as que eu mais consumo, mas toma cuidado com o arroz. Né? Então hoje já tem várias que tem arroz orgânico, que provavelmente talvez tenha o arsênio por causa da terra, mas talvez em menos quantidade. Mas tem algumas também que são de ervilhas, né? São interessantes. Então, aí pode ser bem interessante também. Adoro as veganas. A gente recebeu mais uma pergunta aqui. Mito ou verdade? Tomar água com limão na hora do desjejum emagrece? Não emagrece, de jeito nenhum. E eu falo muito, ainda bem que você tá falando desse ponto. É muito importante a gente também saber, pessoal, essa história do limão começou na Ayurveda, né, com a yoga e tal. E tem gente que tá tomando esse limão em jejum há 15 anos. Isso é super perigoso, gente. O limão é maravilhoso, mas ele, tudo que é crônico assim é super perigoso. Teve uma paciente, inclusive, que ela tava tendo causa de gastrite por causa do limão. Ela não tava sentindo nada, mas o limão ele não é ácido, ele vira super alcalino dentro da gente. Mas, gente, o excesso não faz bem. Então, essa história de tomar todo santo dia, 15 anos, não é legal. O que eu costumo falar para as pessoas? E emagrecer de jeito nenhum, tá? Limão não emagrece de jeito nenhum. Não existe alimento nenhum que emagrece. O que existe é um equilíbrio, uma dieta balanceada. Isso sim vai fazer você entrar no seu peso ideal. Agora, o que eu costumo falar? Tomar limão, toma um mês para o outro. Ou então faz assim, ó. Toma 2 dias não toma. Ou então toma um dia sim, um dia não. Ou então toma uma semana, outra semana não toma. É assim que funciona. Não precisa tomar todo dia, não. Por favor, isso Olha, ele é cheio de vitamina C. Né? Ele alcaliniza o nosso meio, mas é mais nessa pegada aí, ele não vai fazer milagre nenhum. Muito mais pra isso. Pra cozinhar, tá melhor o óleo, porque antes era óleo de coco, agora disseram que óleo de coco é o Não, isso aí foi matéria comprada. O óleo de coco é maravilhoso, ele é incrível, ele faz milagres na nossa vida. E eu presenciei tantos milagres na minha com óleo de coco, então eu sou fã número 1. E eu tenho certeza que essas foram tudo matérias compradas para falar mal do óleo de coco. Inclusive a primeira matéria que saiu falando do óleo de coco, estava protegendo o óleo de girassol, óleo de canola, então foi matéria comprada com certeza. Eu cozinho com óleo de coco, manteiga ghee e azeite. Esses 3 são as únicas gorduras que tem na minha casa. Azeite virgem não precisa ser extra virgem, pode ser o azeite virgem normal. E aí o que eu tô afim no momento eu cozinho com eles, mas eu cozinho muito mais com óleo de coco, eu adoro. Em poucas quantidades porque ele encharca muita comida, mas eu adoro. Ele é maravilhoso. Então, o óleo de abacate é muito caro e ele tem muitas propriedades legais, então eu não gosto de cozinhar com ele. O legal do óleo de abacate é você misturar com azeite, ele é bem ruim, né? Comer puro. Você gosta? Que bom! Aí você... então ótimo. Aí você põe na salada, aí mistura com azeite e põe na salada. Eu não aconselho você cozinhar com ele não. Primeiro que ele é muito caro. O azeite de abacate. Não cozinha com ele não, usa ele in natura. Tem agora de todos, tem de ácido, então, esses aí... só tinha de gergelim, agora tem 500. Então, o gergelim também ele é super bacana, eu gosto também de usar. Então, ele é muito utilizado na cozinha chinesa, né, e na cozinha japonesa, né, o óleo de gergelim. Ele dá um gosto muito gostoso. Mas o que acontece? Esses azeites todos diferenciados, eles têm muito fitoquímicos, bioativos, então eles não são legais ser esquentados. Porque eles perdem, né, esses bioativos, principalmente a linhaça. A linhaça ela não pode nem ficar no sol, quanto mais esquentar. Ela oxida assim, ó. A linhaça tem que ser guardada na geladeira, inclusive, principalmente na época de verão, porque ela oxida muito fácil.
E aí você vai comer um alimento, uma gordura oxidada que não é nem um pouco legal. Então, o que acontece? É muito legal, se você for comer ela sem hidratar, principalmente a linhaça, você dá uma leve esquentadinha nela para você tirar um pouco dos antinutrientes que ela tem ali, tá? Eu tô tentando lembrar o que é, qual é o metal que tem na linhaça, eu esqueci agora. Mas se você der uma esquentadinha, tudo bem. O que é importante da linhaça e da chia? Você pegar o que tem dentro dela, que é a gordura dela, o óleo dentro dela. E muitas vezes quando você come ela in natura, você não consegue, você engole ela direto. Então quando você hidrata, você automaticamente consegue eliminar esse óleo de dentro dela e você tem a melhor absorção. Ou você triturar, tipo farinha. Então é melhor. Às vezes eu coloco em cima da frutinha porque é gostoso, mas se você puder sempre hidratar, né, ou então triturar ela num suco verde, alguma coisa assim, seria melhor para você ter a absorção dos nutrientes dela, do ômega 3, né, que tem bastante. Boa pergunta. A yoga, sem dúvida nenhuma, me ajudou. Eu já estou praticando há 10 anos e eu não tenho dúvida nenhuma que a yoga ela tem um papel muito importante na disciplina, né? Ela ajuda a gente a ficar mais presente, né? Então, com isso, você consegue ter muito mais disciplina, né? Quando você está presente aqui no momento do agora, né? As coisas fluem muito mais fácil. Você não fica com aquela cabeça voada, né? E também eu acho que é o prazer por tudo isso, né? É tão legal quando você vê as coisas funcionando, né? Quando você vê que está tendo resultado, aí você quer fazer cada vez mais, né? Então eu acho que também aos pouquinhos a gente consegue, não adianta a gente achar também que a gente vai conseguir tudo da noite pro dia, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos também e aceitar e devagarzinho, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Tem mais aqui. Tem? Ontem surgiu, 2 pessoas perguntaram, na verdade, se é da água magnetizada. Tem algum... Eu acho que ela tá falando das águas alcalinas, né? Deve ser das águas alcalinas. Um benefício? Olha, eu consumo água alcalina lá em casa. Eu tenho um filtro de alga... Ixi. Eu tô ficando maluca. De água alcalina. Que na verdade essas águas, elas são mais puras, né? Então elas são filtradas, elas têm uma filtração muito mais pura. Porque a gente sabe que a água é muito poluída. Mas é muito delicado, porque esses filtros são caríssimos, não é todo mundo que tem esse acesso, né? Então é importante a gente saber de onde está vindo a nossa água, que é tão difícil, né? Filtro de barro. Então, o filtro de barro também, né? Ele não vai filtrar, né, os poluentes da água, né? Então é aquela mesma coisa, não tem muita diferença, não. A diferença do filtro alcalino, né, é que ele tem umas bombas que ele consegue tirar todas as impurezas da água, né? E deixar a água muito mais pura. É mais essa vantagem. Mas ele é super caro. Quando eu comprei, nossa, deixei um rim para comprar esse negócio. Hoje em dia tá até um pouco mais barato, mas é mais difícil a gente pedir para as pessoas comprarem esse filtro, né? Justamente pelo preço dele, né? Então, a água é bem delicada, né? A gente fica numa situação difícil, né? Na nossa água. Você é nutricionista? É? Porque eu vi você balançando a cabeça toda hora. Você tá fazendo faculdade de nutrição? Ah, que legal. Parabéns. Então, legal. Então tá, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Eu vou perguntar mais alguma coisa. Os legumes, Pode perguntar. ele é melhor cozinhar no vapor? Quanto menos você cozinha os legumes, melhor né? Porque quanto mais você cozinha, mais você perde os nutrientes. Então é sempre legal dar aquele sustinho, assim, no vapor é a melhor coisa. Exatamente. Porque na água vai passar pra água, né? Pois é. Inclusive, quando eu faço na água, eu aproveito a água. Muito bom, muito legal. Mas ela gosta mais no vapor, então... No vapor. Eu também, para aquelas pessoas que têm dificuldade de comer legumes, que não gostam muito, os legumes assados são os mais gostosos, né? Então, aquelas pessoas que estão começando a comer legumes que têm mais dificuldade, eu costumo falar, assa os caras que ficam incríveis. Mas, em termos de nutrientes, a gente perde muito mais. Então, quanto menos ficar, melhor. Eu tenho que só mais uma amiga minha foi na nutricionista e eu não sei se é médica ou nutricionista. E ela indicou pra ela, porque eu tava meio neurótica. Será que eu tenho que tomar remédio de vermes uma vez no ano? E a minha amiga pegou e disse assim, não, a minha médica me disse comer 10 sementes de abóbora. Ai, adoraria que fosse fácil assim. Por dia, Adoraria. durante um mês, eu comecei a comer. Eu adoraria que fosse fácil assim.
Elas são antibactericidas, antifúngicas, mas elas não vão matar. Semente é maravilhosa, tem um snack de semente de abóbora, ó. Torradinha, a gente adora ela. Adoro. Cheia de zinco. Eu costumo falar, vamos comer zinco? Então, para vermes, infelizmente, gente, e é uma coisa que a gente negligencia, né, mas é tão importante, é muito importante a gente, eu não posso, eu não posso falar isso porque eu não posso indicar, mas é importante, sim. É importante tomar. Uma vez por ano. Uma vez por ano? Semente de girassol também. Adoro. Pode comer. Semente de Maravilhosa. girassol bota a gente bota na verdura, na salada. Maravilhoso, adoro. Pode botar. E gergelim também. Também. Essas 3 sementes são as minhas favoritas. Eu ponho em tudo também. Ponho. Só não podia botar frutinha. Não, mas você pode colocar sementinhas nas frutas. Pode. Pode colocar essas sementinhas na fruta, fica uma delícia. Elas são incríveis. Pode mandar ver, tudo de bom. Adoro. O gergelim tem muito cálcio, olha que legal, cálcio e ferro. O gergelim também tem bastante proteína. Só que eu dou uma torradinha nele. Pode torrar. Melhor, isso, faz isso. Até para tirar um pouquinho dos antinutrientes dele, pode fazer isso mesmo. Perfeito. Estamos aprendendo para fazer certinho. É isso aí, muito bom. Isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Vocês foram incríveis, adorei a pergunta. Eu que agradeço. Eu vou adorar. Fui muito bem recebida. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. A gente queria agradecer a Fábio, todos que estão presentes. E agora, quem quiser jantar, pode ficar aqui pelo jardim, tá? Então, obrigado a todos. Olha, eu vou te deixar isso aqui.